Rapaz, já vou avisando logo no começo para ninguém reclamar depois. Esse vídeo aqui não é curto, não é rápido e não é para assistir com pressa. Isso aqui é raiz, é causo atrás de causo, piada emendada na outra, do tipo que começa rindo e termina falando, ai, isso aí é verdade demais. Então, antes de seguir, faz o básico que ajuda demais o canal. Deixa o like, se inscreve e já prepara o dedo para comentar, porque em algum momento desse vídeo você vai rir, em outro vai passar vergonha alheia e em outro vai perceber que estão falando exatamente de você. Aqui tem de tudo. Relacionamento que não tem saída, crise de identidade do brasileiro médio, dicionário que ninguém ensinou na escola, cantada que nasceu na obra e morreu na calçada e aquelas situações que só quem viveu no Brasil entende. Então senta aí, aumenta o volume, deixa rodar até o fim ou até onde aguentar. E quando reconhecer alguém numa história, comenta. E se reconhecer a si mesmo, comenta também, porque esse vídeo não é só humor, é memória coletiva em forma de caos. Agora vamos embora, que a conversa é longa e uma coisa puxa a outra. Rapaz, esse caos não começou com alguém falando tô ficando velho, não. Começou do jeito mais perigoso que existe. Começou com lembrança. E lembrança é igual gaveta velha. Você puxa achando que só tem uma coisa, quando vê cai tudo no chão e ainda parece coisa que você nem lembrava que era sua. Eu estava sentado numa roda conversa mole, quando alguém soltou assim meio rindo, meio preocupado, você está ficando velho, sim. Pronto. Não terminou a frase e já tinha condenado metade da mesa. Porque ninguém ali era mais criança, mas todo mundo fingia que ainda estava na flor da idade. Aí começou. O primeiro virou e perguntou, como se fosse só curiosidade inocente. Fez curso de datilografia? Rapaz, isso aí não é pergunta, é exame de idade. Quem fez curso de datilografia não digitava, martelava, aprendeu a escrever olhando para frente, não para o teclado. Se errasse, tinha que usar corretivo que parecia tinta de parede. E o professor ficava atrás olhando se o dedo estava certo, como se fosse aula de balé. Aí outro emendou. Você odiava ou adorava as provas com cheiro de álcool recém-copiadas no mimeógrafo? Aquele cheiro não saía do nariz. Ou você passava mal ou ficava viciado. A folha vinha roxa, borrada, quente ainda. Se respirasse fundo demais, dava tontura. E o professor falava, não encosta que borra, mas já estava tudo borrado desde o nascimento. E escola, naquela época, tinha regra não escrita. Uma delas era clara. Não ia para a escola no dia do aniversário com medo de levar um ovo na cabeça. Era tradição, não adiantava correr. Sempre tinha um que trazia ovo escondido, às vezes vinha farinha junto, às vezes vinha ovo vencido só pela crueldade. Aniversário não era comemoração, era sobrevivência. Quando tocava música então, rapaz, aumentava o rádio quando tocava Voyage, Voyage, ou Yahoo, ou Metrô, ou Rádio Táxi, não tinha Spotify, você tinha que esperar tocar, quando tocava era evento, se alguém falasse em cima da música dava briga, e a música parecia mais bonita porque era difícil de ouvir. E quem não teve aquela caneta de 10 cores com cheiro? Aquilo era tecnologia de ponta. Você não usava para escrever, usava para mostrar que tinha. Cada cor tinha um cheiro diferente e nenhum servia para nada além de distrair. Aí alguém falou, com aquele sorriso de quem já perdeu a juventude oficialmente, você viu a Gretchen cantar Conga La Conga, o Hit cantar Menina Veneno, as Harmony Cats cantando Seu Amor é Meu, Ninguém Vai Roubar? Rapaz, isso não é lembrança, isso é arquivo histórico. Era televisão ligada, família passando atrás e você decorando letra que nem entendia direito. Videogame, então? Jogava Enduro e River Raid no Atari? Se jogou, sabe? Gráfico era 2 quadrados e um risco, mas a emoção era real. Depois veio o Master System, que parecia coisa de outro planeta. Quem tinha era rei na rua. E claro, tentou fazer o break do Michael Jackson? Todo mundo tentou, poucos conseguiram. Muitos se machucaram. A maioria desistiu depois de cair de costas no chão da sala. Brincadeira de rua então, rapaz, essa parte quase deu saudade coletiva. Brincava de estátua, batata quente, queimada, pega-pega, pique-esconde, estrela nova cela, forca, cabra cega, passa-anel, boca de forno, amarelinha, casamento atrás da porta, stop, ué, estopé. Isso não era brincadeira, era currículo. Criança voltava para casa suada, suja, viva. Hoje criança volta com login e senha. Tênis. Tinha Melicinha, bota 7 léguas, catina, conga, que chute. E sabia que o Montreal era o único antimicróbio. Não curava nada, mas a propaganda convencia. Doce então? Comia Lolo antes de virar Milk Bar? Mudou o nome e tiraram um pedaço da alma junto. Quem comeu Lolo sabe. E papel de carta?
Colecionava papel de carta, né? Não escrevia carta, colecionava. Ficava guardado, cheiroso, sem uso, só para mostrar. Pulseirinha de linha, de lã, usou aquelas pulseirinhas, era moda. Ninguém sabia por quê, mas usava. Lambada então, dançava lambada do Sidney Magal ou do Beto Barbosa. Quando tocava Chorando Se Foi, alguém sempre corria para a pista, mesmo sem saber dançar. E pulava elástico, e usava chuquinha da Pacalolo, e passava brilho labial de morango que parecia doce, mas não era, e chupava bala soft, ploque gigante, bebia crush, comia bala chachá, comprava de pelique, mini chicletes, pirulito com hélice, pirulito que bate-bate, pirulito que já bateu, brinquedo que durava 5 minutos e alegria que durava o dia inteiro. Teve pequeno pônei, moranguinho, ursinhos carinhosos, peposo ou peposa, estojo cheio de botão que ninguém sabia para que servia, relógio com pulseira colorida, leu série vagalume achando que estava lendo coisa séria. Tinha régua, bate-enrola, brinco de colar, dançava jazz igual flash dance, usava polaina, patins de prender no tênis, colecionava mini garrafa de refrigerante e a mãe falava que tinha veneno. Respondia questionário em caderno alheio e a última pergunta sempre entregava alguém. E claro, teve Walkman AM, FM, amarelo à prova d'água, mesmo sem nunca testar na água. Quando a lista acabou, ninguém falou nada, só aquele silêncio de quem percebeu que o tempo passou sem pedir licença. Aí alguém riu e falou: rapaz, se você lembrou disso tudo, não tá ficando velho não, já ficou. E a conversa continuou, porque quem viveu isso tudo não envelhece, acumula história. Rapaz, esse caos não começou com revolta não, começou com confusão, confusão interna, daquelas que a gente sente quando para 2 segundos para pensar na vida e se arrepende imediatamente. Eu estava sentado quieto, sem nem reclamar de nada, quando me deu um estalo assim do nada. Nessa altura da vida eu já não sei mais quem eu sou. E isso não é drama não, é constatação administrativa. Porque o sujeito não é mais gente, o sujeito é cadastro. Você começa a perceber isso quando vai no dentista. Você acha que é pessoa, cidadão, ser humano com dor no siso. Nada disso. Na ficha do dentista você aparece como cliente, com número, com horário. Se atrasar, perdeu. Aí você sai de lá com a boca anestesiada e vai almoçar. No restaurante você não é mais o mesmo, vira freguês. Se reclamar da comida, é freguês chato. Se pedir desconto, é freguês antigo. Se não voltar, é freguês perdido. Nome não interessa. Resolve alugar uma casa. Pronto, agora você é inquilino. Palavra que já vem com desconfiança embutida. Inquilino quebra coisa, inquilino atrasa, inquilino nunca devolve do jeito que recebeu. Você nem entrou direito e já está devendo moralmente. Sai de casa, pega ônibus, metrô, condução em geral, vira passageiro. Um volume transportável. Se tiver muita gente, você é mais um. Se reclamar, é passageiro inconveniente. Se cair, é estatística. Passa no correio para mandar um negócio simples. Agora você é remetente. Não interessa o que você mandou, para quem, por quê. O que importa é se preencher o formulário certo. Se errou uma letra, volta tudo. Chega na casa do pai, aí dá uma esperança. Na casa do papai você é filho. Por 5 minutos. Depois volta a ser aquele que não arrumou a cama ou o que come demais. Mas pelo menos ali ainda lembram seu nome. Vai numa loja maçônica, muda tudo. Lá você é irmão. Não importa se você é mais velho, mais novo, mais perdido, todo mundo é irmão. Inclusive aquele que você não lembra o nome, mas cumprimenta com respeito. Na faculdade, você já foi muita coisa, mas agora é estudante. Mesmo com boleto, mesmo cansado, mesmo velho demais para algumas salas. É estudante enquanto paga. No supermercado esquece, você é consumidor, não é quem compra, é quem consome. Se consumir errado, a culpa é sua. Se o preço subir, azar. Se passar no caixa errado, problema seu. Aí vem o momento mais sensível. Para a Receita Federal, você é contribuinte. Não interessa se você contribuiu pouco, muito ou nada. O nome já diz tudo. Você contribui. Sempre. Obrigatoriamente. Sorrindo ou chorando. Se o prazo vence, muda rápido. Você vira inadimplente. Uma palavra que pesa. Parece que você fez algo muito errado, quando na verdade só esqueceu ou não deu. Se insiste em não pagar, pronto. Agora você é sonegador. Criminoso moral. Mesmo que esteja só tentando sobreviver. Chega a época de eleição, você se anima achando que agora vai participar. Vira eleitor. Mas só nesse momento. Depois passa. No comício, então, esquece. Você não é eleitor, é massa. Volume, multidão, barulho. Se gritar, serve. Se pensar, atrapalha. Resolve viajar para esfriar a cabeça.
Agora você é turista. Pode ser tratado bem ou mal, depende da gorjeta. Sai para caminhar na rua. Você é pedestre. Palavra frágil. Se o carro não respeitar, azar seu. Se reclamar, você atrapalha o trânsito. Se alguém te atropela, olha a mágica. Você vira acidentado. Não importa quem errou. Você é o estado da coisa. Vai para o hospital. Agora você é paciente. E paciente mesmo, porque tem que esperar. Esperar sentado, esperar em pé, esperar sem saber. Sai disso tudo e vai parar no jornal. Agora você é vítima. Uma linha, uma manchete, uma foto desfocada. Compra um livro para tentar entender a vida. Você vira leitor. Não importa se terminou ou não, o rótulo está dado. Liga o rádio. Agora é ouvinte. Desliga, deixa de ser. Para pesquisa você é espectador. Um número que sobe ou desce a audiência. No futebol isso dói mais. Você já foi torcedor. Hoje você é galera. Gritando junto, reclamando junto, indo embora junto. E aí vem o pensamento que aperta o peito. Quando tudo isso acabar, quando você morrer, ninguém vai lembrar do seu nome. Você vai virar finado, extinto, defunto, de cujus, em alguns círculos, desencarnado. Um monte de palavra bonita para esconder o fato de que você virou ausência. E aí vem a pior parte. Aqui dói mesmo. Aqui não tem anestesia. Para o governo, você é um imbecil. Porque se você fosse inteligente, não precisava explicar tanta coisa, não precisava de tantos formulários, não precisava provar o tempo todo que existe. E quando esse pensamento bateu, eu fiquei quieto. Aí alguém do lado falou, rapaz, é por isso que a gente gosta de boteco. Porque no boteco, você não é nada disso. No boteco você é, traz mais uma. Segura aí um pouquinho, sem sair não. Se você chegou até aqui, já dá para saber duas coisas. Ou você está se identificando demais, ou está rindo de alguém que você conhece muito bem. Então faz o seguinte agora, rapidinho. Deixa o like aí, porque isso ajuda o vídeo a chegar em mais gente que também precisa ouvir essas verdades tortas. E comenta aqui embaixo qual história até agora, mas com um sorriso. A mulher fica quieta, e quando a mulher fica quieta, não é porque está tudo bem, é porque está tudo sendo anotado mentalmente. Em casa, tentando criar intimidade, o sujeito solta. Deixa eu espremer suas espinhas, como se isso fosse carinho. Não é carinho, é pedido de risco. É teste de confiança extrema feito no momento errado. No carro então, rapaz, o sujeito está dirigindo tranquilo, quando passa uma mulher bonita na rua, ele faz o quê? Buzina, não é para chamar, é reflexo de idiota. A mulher do lado não fala nada, só olha para frente e o ar fica mais pesado que trânsito em véspera de feriado. Aí chega o dia do jantar importante, marcado há 15 dias. Jantar com o pessoal do escritório dela. O sujeito resolve jogar bola antes. Sai suado, cansado, feliz e vai direto do futebol para o jantar, sem tomar banho. O cheiro chega antes dele. Ele cumprimenta todo mundo com um abraço. Chega no restaurante e, como se não bastasse, dá aquela coçadinha estratégica. Nada discreto. Ajeita mesmo. Ajuste completo. Como se estivesse em casa, sozinho, de cueca. Todo mundo vê. A mulher finge que não conhece. Senta à mesa e começa a palitar os dentes sonoramente. Parece que está tocando castanhola com um palito. O garçom passa, os colegas observam e o sujeito segue firme, confiante, achando que está tudo normal. A conversa esquenta. Alguém puxa assunto mais picante. O clima fica mais solto. O sujeito empolgado resolve falar alto da transa mais ridícula que eles já tiveram. Detalha. Ri. Acha engraçado. A mulher olha para ele como quem avalia se o réu merece defesa. Depois, em casa, ele pega uma revista, olha uma modelo e solta, com sarcasmo puro. Esse biquíni de oncinha ficaria hilário em você. Hilário, não bonito, não interessante, hilário. Quando ela começa a responder indignada, ele ainda pede, fala mais baixo, porque nada acalma uma mulher irritada como pedir para ela falar baixo. Dias depois ele resolve se aproximar da sogra, vira amigo da mãe dela, manda flor, liga, conversa bastante e um dia solta, sem peso nenhum. Conversei com sua mãe sobre nós dois e ela concorda que você anda meio desequilibrada. Rapaz, isso não é frase, isso é sentença. Depois da relação, naquele momento delicado em que o silêncio deveria ser respeitado, o sujeito pergunta casualmente, o que você pensa sobre lipoaspiração? Como quem pergunta se vai chover amanhã. No telefone, quando ela liga, ele atende e faz questão de dizer. Quem está falando? Pausa. Ah, é você? Com tom de decepção audível. Ela compra roupa nova, emagrece, corta o cabelo, se produz inteira e ele não repara em nada. Nem quando ela se fantasia de King Kong.
Nada. Zero comentário. Silêncio absoluto. Ele assiste futebol com a televisão sem som e o rádio colado na orelha, volume máximo. Parece que está decodificando mensagem secreta. Ela fala, ele não ouve. Ela chama, ele não responde. Ele pede uma cerveja, dá um tapa na bunda dela e ainda pergunta: faz tempo que você não vai à academia, né? Tudo em menos de 3 segundos. Começa a contar uma conversa profunda que teve com um amigo poeta. Para no meio e fala: pra que tô te contando isso? Você não entende nada de poesia mesmo. Ela começa a contar algo importante do dia dela. Ele finge ouvir. Quando ela pergunta se ele está prestando atenção, ele responde: hã? E para fechar, como se fosse assinatura no documento: seu manequim aumentou? Nossa, Deus é justo, mas essa calça... E quando o sujeito termina de contar tudo isso, alguém na mesa pergunta: mas isso tudo aconteceu com você? E ele responde: não, aconteceu com um amigo. Todo mundo ri, porque sabe que esse amigo mora dentro de muita gente. Rapaz, esse negócio de dicionário feminino não foi inventado por linguista, não. Isso aí foi na prática, no erro, na tentativa frustrada do homem de entender o que está acontecendo ao redor dele. Porque homem acha que palavra é palavra. Mulher acha que palavra é contexto, e contexto muda conforme o humor, o horário e a lua. Esse caos começou quando um camarada meu apareceu reclamando que não entendia mais nada dentro de casa. Falou assim, com aquele tom de quem já perdeu metade da discussão sem saber onde. Ela falou uma coisa, mas aconteceu outra completamente diferente. Aí eu falei: então tá tudo normal. Porque, por exemplo, quando a mulher fala em aliança, o homem pensa em romantismo, compromisso, amor eterno. Mulher não. Aliança é garantia financeira, é tipo seguro. Não é símbolo, é contrato silencioso. E quando entra a palavra amante, o homem já fica nervoso, defensivo, suando frio. Mas no dicionário feminino, amante é só o homem que faz tudo aquilo que o marido nunca faz. Não é concorrência, é comparação prática. Aí o sujeito fala: mas ela disse que era um amor impossível. Impossível para quem? No dicionário feminino, amor impossível é só um pretendente pobre. Não é drama, é matemática. E o homem acha que batom é maquiagem. Não é. Batom é arma poderosa, que deixa marca onde passa, inclusive em colarinho, guardanapo e copo errado. Mulher sabe exatamente onde aplica. Bolsa, então, homem acha que é acessório. Mulher sabe que bolsa é órgão vital. É tipo rim externo. Funciona o dia inteiro e, se faltar, o corpo entra em colapso. Aí vem o clássico: tô cansada. O homem já pensa que é físico. Erro grave. Cansaço é vontade de ficar sozinha. Não é dormir, é distância estratégica. Carteira. Rapaz, carteira é o principal órgão masculino. Não adianta discutir. Mulher sabe exatamente onde fica, quanto pesa e quando está fraca. Quando ela diz que tem certeza, o homem relaxa. Outro erro. Certeza é quase certeza. Ainda está em análise. E quando ela fala em confiança, o homem acha que está sendo elogiado. Não está, não. Confiança é uma ação incompatível com os homens. É conceito teórico, não prática comprovada. Dor de cabeça, então, dor de cabeça não dói, ela traduz. É falta de vontade. Às vezes geral, às vezes direcionada. Aí o homem reclama: ela anda extravasando. Extravasar no dicionário feminino é galinhar mesmo, sem rodeio. E quando ela acusa falta de atenção, não é conversa, não é carinho, não é tempo, é falta de presentes, o resto é desculpa. Fracasso, o homem acha que fracasso é perder emprego, dinheiro, status. Mulher sabe que fracasso é perder um homem para outra mulher mais magra. O resto se resolve. Gravidez, então, muda tudo. Homem acha que é susto, mulher enxerga como investimento a longo prazo, planejamento patrimonial com emoção envolvida. Minutos. Rapaz, quando ela fala só uns minutos, minutos viram horas, principalmente antes de sair, e o homem aprende isso esperando. Maquiagem não é mentira. Maquiagem é realce da beleza natural e disfarce da feiura original. É correção de contraste. Meia calça não esquenta só. Meia calça é acabamento de perna, é verniz humano. Namorado, cuidado, às vezes não existe. Namorado é desculpa usada para despistar homem indesejado. Nome fictício, mas funcional. Nunca o homem escuta como definitivo. Mulher não, nunca é, por enquanto não. Pode mudar conforme o contexto, o clima e o humor. Pílula, então. Pílula é medicamento usado no momento certo e suspenso no momento oportuno. Planejamento fino. Problemas conjugais? Homem acha que é discussão. Mulher sabe que problema conjugal é ausência de orgasmo. O resto é consequência. Satisfação. Rapaz,
Satisfação é verbete desconhecido no dicionário feminino. Sempre dá para melhorar. Seios, homem acha que é atração. Mulher sabe que seios são maçanetas. Abrem portas, muitas. Talvez nunca confie. Talvez é não. Com delicadeza, mas é não. Terapia de grupo, homem imagina círculo de conversa. Mulher sabe que terapia de grupo é shopping com as amigas. E funciona. E valorização, essa fecha tudo. Valorização são flores no dia seguinte, depois da mancada, depois do erro, depois da besteira dita. Quando o camarada terminou de ouvir tudo isso, ele ficou quieto. Aí falou, então eu não sou burro, eu só não sou fluente. E eu falei, exatamente. Você está tentando conversar em português num idioma que é emocional. Rapaz, esse caos começou daquele jeito perigoso que sempre começa a confusão. Começou com alguém tentando acertar. Porque o problema do homem não é errar, é tentar acertar demais. Aí entra num território que não tem mapa, não tem placa, não tem Waze, só tem julgamento. A conversa surgiu quando um sujeito falou assim, meio cansado. Rapaz, é impossível agradar mulher. E ninguém retrucou. Não porque concordou por machismo, não. Concordou por experiência acumulada. Porque homem aprende apanhando da realidade. E mesmo assim não aprende direito. Porque, por exemplo, se você coloca a sua mulher num pedestal, protege de tudo, trata como joia rara, não deixa pegar peso, não deixa passar raiva, tenta blindar do mundo, pronto. Você virou porco chauvinista, controlador, macho tóxico de novela antiga. A intenção era proteger, mas a interpretação foi dominação. Aí o sujeito aprende e fala, entendi, vou fazer diferente. Fica em casa, lava prato, varre chão, passa pano, estende roupa, aprende até a separar branco de colorido. Resultado? Maricas, esse homem está estranho. Ou seja, se ajuda demais, ajuda errado. Então ele pensa, vou trabalhar. Trabalha muito, chega tarde, faz hora extra, corre atrás. Problema, nunca tem tempo para ela. Aí ele tenta equilibrar. Trabalha menos, chega cedo, fica mais em casa. Aí muda o rótulo. Vagabundo que não presta para nada. Não tem meio termo, é 8 ou 80. E os dois dão errado. Se ela tem um trabalho chato, mal pago, estressante, isso é exploração. O sistema é injusto, o mundo é cruel. Agora, se você tem um trabalho chato e mal pago, aí o discurso muda. Tem que mexer o traseiro e arrumar coisa melhor. Porque homem não pode reclamar, só resolver. Se você recebe uma promoção antes dela, isso é favorecimento. Alguém puxou tapete, alguém fez esquema, alguém facilitou. Agora, se ela recebe promoção antes de você, aí são oportunidades iguais. Mérito, justiça social funcionando, você tenta ser gentil. Olha para ela e fala, nossa, você tá bonita hoje. Perigo, isso pode virar assédio sexual. Tom errado, hora errada, tom de voz suspeito. Então você aprende e fica quieto, não fala nada. Aí você é acusado de indiferença masculina, não repara, não valoriza, não liga. Se você chora, aí pronto, boiola, sensível demais, fraco. Se não chora, insensível. Não tem coração. Parece uma geladeira. Escolha o erro que preferir. E aqui entra a parte séria, que nem é piada. Se você bate nela, é violência contra a mulher. E é mesmo, sem discussão. Agora, se ela bate em você, aí é autodefesa. Mesmo que você só tenha perguntado onde estava o controle da TV. Se você toma uma decisão sem consultar lá, você é machista, autoritário, dono da verdade. Mas se ela toma uma decisão sem consultar você, ela é mulher moderna, independente e empoderada. Você que se adapte. Se você pede para ela fazer alguma coisa que ela não gosta, isso é dominação, tentativa de controle. Agora, se ela pede para você fazer alguma coisa que você odeia, isso é só um favor. E favor não se nega. Se você gosta do corpo feminino, admira as formas, elogia, gosta da lingerie, você vira pervertido, obcecado. Agora, se você não gosta, bicha, não demonstra interesse. Alguma coisa errada tem. Se você gosta que ela se depile, se cuide, se mantenha em forma, você é sexista, exigente, macho padrão. Se não gosta, você não é romântico, não liga, não se importa. Se você tenta se manter em forma, vai à academia, cuida do corpo, você é vaidoso, narcisista. Agora, se não tenta, preguiçoso, relaxado, largado. Você compra flores. Romântico, certo? Errado. Quer alguma coisa, sempre quer. Agora, se não compra, não é criativo, não se esforça, não surpreende. Se você se orgulha das suas conquistas, fala do que conseguiu, você é metido,
cheio de si. Se não fala, você não é ambicioso, não tem futuro. Se ela tem dor de cabeça, é porque está cansada, o mundo pesa. Agora, se você tem dor de cabeça, você não a ama mais. Alguma coisa mudou. Se você quer sempre, você só pensa em sexo. Obcecado, infantil. Se quer pouco, deve haver outra. Porque o homem só diminui o interesse se tiver substituição. E o sujeito que estava contando isso tudo parou, respirou fundo e falou: rapaz, não tem saída. E realmente não tem, porque o erro não está no que você faz. Está no fato de você existir e tentar interpretar um sistema que muda as regras conforme o humor, o dia, o histórico e a fase da lua. E aí alguém da mesa falou uma verdade que doeu. Talvez o segredo não seja agradar, seja sobreviver. E ninguém discordou, porque no fundo não é impossível agradar as mulheres. É impossível agradar o mesmo critério 2 vezes seguidas. E o caos continuou, porque relacionamento nunca acaba numa conclusão. Acaba numa próxima discussão. Rapaz, esse caos começou do jeito que começa toda injustiça histórica. Começou com julgamento. Não julgamento de juiz, não. Julgamento de gente mesmo. Gente comum, opinião jogada no ar, sentença dada sem direito à defesa. Porque mulher, meu amigo, não pode simplesmente existir. Ela tem que existir do jeito certo. E o problema é que ninguém nunca explicou qual é esse jeito. A conversa começou quando uma mulher da roda falou assim, meio rindo, meio cansada: vocês falam que mulher é complicada, mas já repararam que não tem saída? Aí todo mundo fez aquele silêncio constrangedor, porque quando alguém fala isso com calma, é porque já pensou muito no assunto. Ela falou que se a mulher fica na dela, quieta, observando, cuidando da própria vida, já vem o rótulo automático. Tá fazendo jogo duro, tá dando uma de difícil, tá se achando. Mas se a mesma mulher resolve se insinuar um pouco, brincar, demonstrar interesse, pronto, vira mulher atirada. Não existe meio do caminho. Ou é fria demais, ou é quente demais. Aí entra o começo do relacionamento, que é onde o tribunal funciona em plantão permanente. Se a mulher aceita transar logo no início, sem muito rodeio, aí é mulher fácil. Não importa contexto, sentimento, vontade, conexão. Fácil. Agora, se ela não quer ainda, se prefere esperar, sentir segurança, criar vínculo, aí ela está fazendo doce. Como se desejo tivesse prazo de validade. E se ela resolve colocar limites no namoro, dizer o que aceita e o que não aceita, já vira autoritária, mandona, controladora. Agora, se ela concorda com tudo que o namorado diz, se evita conflito, se cede sempre, aí é boba, não tem opinião própria, não se impõe, decide aí como é que faz. Se a mulher batalha por estudo, corre atrás de profissão, quer crescer, quer independência, já vem o carimbo: ambiciosa, fria, prioriza a carreira. Agora, se não está nem aí para isso, se prefere outro ritmo de vida, aí é dondoca, encostada. Vive às custas de alguém. Se gosta de falar de política, economia, discutir assunto sério, pronto, feminista, como se fosse xingamento. Agora, se não se liga nesses assuntos, se não quer discutir dólar, congresso e geopolítica no almoço, é desinformada, alienada, nunca tá bom. Até barata entra no julgamento. Se a mulher corre para matar uma barata, segura o chinelo e resolve o problema, aí dizem que não é feminina, bruta. Agora, se ela corre da barata, sobe na cadeira, grita, aí é medrosa. Frágil. Escolhe aí qual papel você quer. Na cama, então, o julgamento vira tribunal do júri. Se a mulher aceita tudo, se é aberta, se topa experimentar, aí é vulgar, sem pudor. Agora, se não aceita, se coloca limite, se diz não, é fresca, complicada, nunca satisfeita. Se ela adora roupa, cosmético, maquiagem, gosta de se arrumar, se cuidar, é fútil, vive de aparência. Agora, se não gosta, se prefere conforto, simplicidade, é desleixada. Relaxada, nem tenta. Se a mulher diz que quer 4 filhos, sonha com casa cheia, bagunça, correria, aí é inconsequente maluca. Não pensa no futuro. Agora, se diz que só quer um filho, ou talvez nenhum, aí dizem que não tem senso maternal. Como se maternidade fosse obrigação biológica com quantidade mínima. Até o volume da voz é analisado. Se a mulher fala mais alto que o homem, se impõe na conversa, é descontrolada, nervosa. Agora, se fala mais baixo, se mede palavras, é subserviente, apagada, nunca ganha. E depois de tudo isso, depois de empilhar rótulo, julgamento, cobrança, contradição, ainda tem coragem de virar e dizer que mulher é complicada. Complicada para quem?
para quem exige que ela seja duas coisas opostas ao mesmo tempo e ainda sorria. A mulher da roda terminou de falar e tomou um gole de cerveja, tranquila. E alguém comentou, meio sem graça: vendo assim, realmente não tem como acertar. E ela respondeu, com uma calma que doeu mais que grito: tem sim, é só parar de tentar encaixar a gente em caixinha. E o caos seguiu, porque quando a verdade aparece sem grito, ela fica ecoando na cabeça de quem escuta. Rapaz, esse caos começou com uma dessas frases perigosas que a gente fala achando que está sendo profundo, mas na verdade está só cansado mesmo. Eu estava encostado numa mesa, olhando para a xícara de café já fria, quando pensei, o amor é outra coisa. E na hora eu mesmo me corrigi por dentro, porque toda vez que alguém começa a filosofar sobre amor, geralmente é porque já confundiu o amor com um monte de coisa que não tem nada a ver. Porque veja bem, o amor não te faz arder em chamas. Isso aí não é sentimento não, isso é combustão instantânea. Se pegou fogo rápido demais, não foi amor, foi curto-circuito emocional. Amor não cheira a queimado. E amor também não faz brotar uma nova pessoa dentro de você. Se brotou, o nome disso é gravidez. Amor pode até dar ideia, mas quem cria pessoa nova é biologia e boletim médico. O povo fala, o amor me deixa completamente feliz. Mentira. Se deixou completamente feliz, o nome disso é Prozac. Amor melhora o dia, mas não vem com bula, nem efeito colateral escrito em letra miúda. Tem gente que diz que o amor deixa a pessoa saltitante, pulando de alegria. Isso aí não é amor não, isso é pogobol. Amor não quica. E quando alguém fala que o amor faz a gente acreditar em promessa que nunca vai ser cumprida, desculpa, mas isso aí tem outro nome bem conhecido: campanha eleitoral. Amor não pede voto, não promete ponte onde não tem rio. O amor também não faz você esquecer de tudo. Isso aí é outra coisa que todo mundo já passou e prefere não lembrar, justamente porque esqueceu demais. E amor não te faz perder a articulação das palavras de repente. Se começou a embolar a língua, puxar um lado da boca, o nome disso é AVC. Amor até deixa sem palavras às vezes, mas não desse jeito. Tem gente que fala das famosas borboletas no estômago. Amor não faz sentir borboletas no estômago. O nome disso é fome. Borboleta mesmo só aparece quando está perto do almoço e você atrasou. Amor também não te deixa completamente imóvel. Se você ficou parado por horas sem sair do lugar, o nome disso é trânsito de São Paulo. Amor prende atenção, mas não prende na marginal. E quando alguém fala que o amor deixa a pessoa molinha, manhosa, falando devagar, não é amor não. Isso aí é Rivotril. Amor anima, não ceda. O amor não te deixa temporariamente cego. Se você parou de enxergar tudo, o nome disso é spray de pimenta. Amor pode até fechar os olhos para defeito, mas não arde desse jeito. E amor não faz seu mundo girar sem parar. Se tudo começou a rodar, dá náusea e precisa sentar. Isso é labirintite. Amor gira a ideia, não o chão. Tem gente que fala, o amor me deixou sem chão. Errado de novo. Sem chão é cratera. Amor tira certezas, mas não cria buraco geológico. E não, amor não te deixa quente e te leva para a cama. Isso aí, dependendo da febre, é dengue. Amor esquenta conversa, não dá dor no corpo. Quando você faz uma declaração linda e não recebe resposta nenhuma, isso não é amor ingrato não. O nome disso é restituição do imposto de renda. Você espera, 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 e quando vem, vem menor do que prometido. O amor também não leva teu café da manhã na cama e ainda dá na boquinha. Quem faz isso é enfermeira. Amor cuida, mas não usa crachá. E quando você olha para o céu e vê tudo colorido, desculpa estragar o clima, mas isso não é amor não. Isso é queima de fogos de artifício. Amor não faz barulho alto e some rápido. Amor não te faz ficar simpático e amoroso de repente. Se isso aconteceu subitamente, o nome disso é Natal. Amor dura mais que uma data no calendário. O amor não te liberta. Quem liberta é alvará de soltura. Amor escolhe ficar, não sai correndo quando a porta abre. E amor não te deixa à mercê da vontade alheia. Se você acordou sem carteira, sem memória e sem dignidade, o nome disso é boa noite, Cinderela. Amor não apaga ninguém. Tem gente que diz que o amor faz ver o mundo cor-de-rosa. Não faz não. Isso aí é baitolice. Amor vê defeito, vê problema, vê bagunça e mesmo assim fica. O amor também não é aquela coisa brega que te remexe todo. Isso aí é banda calypso. Amor pode até ser brega às vezes, mas não vem com coreografia. E amor não te dá chance de mudar o que está diante de você. Quem faz isso é controle remoto. Amor muda você, não o canal. O amor não tira suas defesas. Quem tira é HIV. Amor exige cuidado, não descuido.
Amor não te pega desprevenido e te impulsiona para frente. Se você saiu voando depois de bater o dedinho, isso é topada. Amor empurra com conversa, não com dor. E não, amor não faz o coração bater mais rápido. Se acelerou demais, o nome disso é arritmia. Amor acelera pensamento, não o eletrocardiograma. O amor não faz você dar suspiros. Isso aí é dia de Cosme e Damião, quando você corre atrás de doce e perde o fôlego. E por fim, o amor não te faz ver tudo com outros olhos. Quem faz isso é transplante. Amor muda a forma de olhar, não o globo ocular. E depois de pensar em tudo isso, eu entendi. Amor não é fogo, não é remédio, não é doença, não é festa, não é acidente, não é efeito colateral. O amor é outra coisa. É aquela coisa sem nome bonito, sem explicação científica, sem comparação engraçada, mas que quando falta você percebe na hora. Rapaz, esse caos começou num lugar onde a poesia nasce torta, mas nasce forte. Obra. Sol quente, cimento secando, rádio chiando o sertanejo antigo, cheiro de café requentado e 5 homens encostados na betoneira, achando que são o conselho supremo do amor popular. Porque pedreiro, meu amigo, não paquera, declama, não é cantada, é manifesto oral. Eu estava passando na calçada quando ouvi a primeira, lançada com convicção de quem acredita no que diz. Gata, você pra mim é tipo a Eva. Só tem você no meu mundo, sua linda. Aquilo não é cantada, é releitura bíblica. O sujeito acabou de comparar a moça com a fundadora da humanidade. Adão nunca foi tão direto. Aí o outro, já empolgado, resolveu evangelizar de outro jeito. A palavra do dia é pernas, vamos para minha casa espalhar a palavra. É missionário da malícia, igreja nenhuma prepara para isso. Quando a moça nem virou o rosto, o poeta da laje mandou. Bonito vestido, mas posso falar contigo fora dele? Isso não é proposta. É pedido de licença metafórico, quase educado. Outro, mais fatalista, foi direto no existencialismo. Sexo mata, quer morrer feliz? Nietzsche nunca imaginou esse uso prático da filosofia. A criatividade foi escalando. Um berrou do andaime. Seu pai é sapateiro porque você é uma graxinha. A moça não entendeu, mas ele entendeu, e isso já bastava. Veio o romântico negociador. Gata, eu te dou um beijo. Se tu não gostar, me devolve. Se gostar, me dá outro. Sistema de troca justo, código de defesa do consumidor afetivo. Outro já entrou em modo emergência. Gata, você é aeromoça? Então me vê aquela máscara de oxigênio porque eu perdi o ar quando te vi. Aí teço I. Atendimento em voo turbulento emocional. O matemático da obra não ficou atrás. Não sou professor de matemática, mas eu dou conta, viu? Equação simples. Resultado garantido segundo ele mesmo. A cantada seguinte veio curta e perigosa. Você não é garçonete, mas já serve. Essa aí quase gerou reunião de sindicato. O relojoeiro da paixão gritou. Me chama de relógio e vem tirar meu atraso. Pontualidade afetiva. Aí veio a cantiga infantil versão proibida. Papo de urubu, pena de galinha, se você quer um beijinho, dá uma risadinha. Se rir, já era. Contrato verbal assinado. Outro abriu o baú da imaginação. Gata, abre essa porta da esperança que eu te mostro o meu baú da felicidade. Ninguém sabe o que tem no baú, mas a promessa é grande. O da limpeza entrou forte. Você não é o chão molhado lá de casa, mas se eu te vejo, eu passo o rodo. Higiene emocional questionável. Veio o agricultor confuso. Seu pai é agricultor? Não, porque você é um chuchuzinho. Cantada saudável, rica em fibras. Outro já pensou em legado? Sempre quis ter um filho chamado Sucesso. Vamos fazer sucesso junto? Planejamento familiar e empreendedor. A fome também apareceu. Nossa gata, quanta carne, e eu lá em casa comendo ovo, sua linda. Comparação nutricional totalmente desnecessária. O parcelado veio com força. Você acredita em amor à primeira vista ou posso dividir em 3 vezes no cartão? Crédito aprovado na emoção. O ambientalista se manifestou. Vamos ajudar o planeta. Economiza água hoje e toma banho comigo. Greenpeace nunca imaginou isso. O super-herói entrou em cena. Me chama de Homem-Aranha que eu te faço subir pelas paredes. Marvel da vida real. O básico e verdadeiro. Você é o arroz da minha janta. Sem arroz não tem refeição. O bancário errou a instituição, mas acertou a intenção. Não sou o Itaú, mas fui feito para você. O advogado apareceu. Seu pai é advogado? Porque ele fez direito. Essa exige diploma para entender. O infantil, safado. Você não é tampinha de caneta, mas dá vontade de morder. O desidratado.
Quando chegar em casa, bebe água, porque eu te sequei todinha. O marqueteiro, você não é sadia, mas com você a vida fica mais gostosa. O doceiro, tem brigadeiro? Não? Então me dá um beijinho. O trocadilhista, seu nome é Tamara? Porque você tá maravilhosa. O elegante internacional, prazer, ao seu dispor. Ninguém sabe o que significa, mas soa fino. O desconfiado, você é sempre assim ou tá fantasiada de gostosa? O poeta lunar, você é a lua de um luau. Quando te vejo só digo uau, uau. O redundante, sincero, você não é Amara, mas é uma maravilha. O asmático, você não é asma, mas me faz perder o ar. O descontrolado, você não é o sofá, mas me faz perder o controle. O repentista, em cima da colina passa boi, passa boiada, só saio da sua frente quando for minha namorada. O automobilista, você trabalha na Fiat, porque você faz meu estilo. O desesperado cultural, é mais fácil o latino aprender a compor do que eu desistir de você. O encaixador, não sou quebra-cabeça, mas me encaixo direitinho em você. O bilíngue perdido, quer ser o you do meu I love? O manipulador gentil, fica comigo que eu te faço esquecer o Fábio. Que Fábio? Tá vendo? Já começou. O chocolatier romântico, pra virar bombom só falta a valsa, porque um sonho você já é, né? Nosso par, o felino exagerado. Se eu te matar de amor, ainda sobram 6 vidas. O investidor, se eu ganhasse R$1 toda vez que te acho linda, eu emprestava dinheiro pro Eike Batista. O fã de pop rock, não sou J Quest, mas tô fácil, extremamente fácil para você. O tecnológico, me chama de GPS que eu te mostro o caminho da felicidade. O lanchoneteiro, se você fosse hambúrguer, se chamava X-Princesa. O buscador, você não é o Google, mas tem tudo o que eu procuro. O mitológico, preciso estudar mitologia grega. Essa deusa aí eu não conhecia não. O conjugador, vamos conjugar o verbo pegar. Eu te pego, tu me pega, eles ficam com inveja. O marginal poético, você não é traficante, mas eu quero a sua boca. O economista perdido, se fosse bolsa de valores, era Louis Vuitton de valores. Wi-Fi, me chama de Wi-Fi e fica perto para fazer conexão. O incendiário, você não é rebelião em presídio, mas deixou meu colchão pegando fogo. O nerd travado, me dá Ctrl Alt Del que eu travei quando te vi. O colecionador, você é a figurinha que falta no meu álbum, cola em mim que a gente se completa. E o provedor de internet duvidoso, não sou a UOL, mas garanto que tenho o melhor conteúdo. Quando a moça passou ilesa por tudo isso, um pedreiro virou para o outro e falou: rapaz, ela não respondeu nenhuma. O outro respondeu, mas escutou tudo. E na obra, meu amigo, quem escuta já venceu metade da batalha. Rapaz, eu vou te falar como é que esse caos começou, porque não começou falando de grau não. Começou com gente reclamando do tempo, que é o esporte nacional depois do futebol e antes da política. Eu estava sentado na varanda, aquela varanda que pega sol de lado, nem esquenta nem refresca, quando o vizinho, aquele vizinho que nunca sabe a temperatura exata, mas sempre sabe que está diferente, solta assim: rapaz, 30 graus para cima já começa a separar o brasileiro por região. Aí pronto, não precisava mais de assunto. A conversa já tinha combustível para atravessar a noite inteira. Ele falou rindo: com 30 graus ou mais, o baiano vai para a praia, dança, canta e come acarajé. E eu achei justo, porque o baiano não interpreta calor como problema, interpreta como convite. O sol nasce, o baiano já pensa: hoje dá praia. Se o sol racha, melhor ainda, que o dendê já fica no ponto. O sujeito soa, mas soa feliz, não reclama. Reclamar dá trabalho, e o calor já está fazendo isso por ele. Aí alguém completou: carioca também vai para a praia, mas joga futevôlei. Não é ir para se refrescar não, é ir para mostrar domínio territorial. Carioca vai para a praia como quem vai para o escritório. Tem horário, tem lugar marcado, tem posse de espaço. Se você sentar onde ele joga futevôlei, ele te olha como quem diz: esse metro quadrado já tem dono. Mineiro não vai para a praia não. Mineiro come um queijinho na sombra. Essa frase ficou ecoando. Porque mineiro não briga com o clima, ele negocia. Se está quente, ele procura uma sombra, uma cadeira, um pedaço de queijo e resolve ali mesmo. Não precisa de água salgada nem areia quente. Precisa de sossego. Aí veio São Paulo. Todo paulista vai para a Praia Grande e enfrenta 2 horas de fila na padaria e no supermercado. E isso é verdade científica. Não importa quantas praias existam, parece que todas as placas apontam para a Praia Grande. O paulista sai de casa achando que vai descansar e acaba fazendo fila igual faz na cidade, só que de chinelo.
Compra pão, compra carne, compra coisa que não precisava, tudo em fila, suando e falando valeu a pena. E o gaúchos esgotam os estoques de protetor solar isotônico da cidade, porque o gaúcho respeita o sol, ele não confia, ele passa protetor como quem veste armadura. Não é medo, é precaução histórica. Ele já sofreu com clima demais para subestimar qualquer coisa. Aí a temperatura caiu um pouco e a conversa foi junto. 25 graus, alguém falou, baianos não deixam os filhos saírem no vento depois das 5 da tarde, porque aí já virou friagem. O vento bateu, acabou a brincadeira. A mãe já manda colocar blusa, mesmo que seja camiseta. É o conceito de vento traiçoeiro. Carioca com 25 vai à praia, mas não entra na água. Ele olha, avalia, molha o pé, pensa melhor e fala, tá gelada. E fica ali mesmo, na areia, mostrando que esteve presente, que cumpriu o ritual, mas sem exagerar. Mineiro come um feijão tropeiro. Repara como o mineiro sempre resolve temperatura com comida. Se tá quente, queijo. Se tá ameno, feijão. Se esfriar mais, pinga. É tudo parte do mesmo sistema. Paulista nessa faixa faz churrasco em casa, no litoral, e poucos ainda entram na água. Porque o foco nunca foi o mar, sempre foi o ritual. O mar é pano de fundo. O importante é acender a churrasqueira e discutir se a carne está no ponto. Gaúcho, com 25, reclama do calor e não faz esforço por esgotamento físico. O sujeito já está cansado de tanto calor que não existia ontem. Quando bate 20 graus, aí começa a divisão séria. Baianos mudam o chuveiro para a posição inverno e ligam o ar quente da casa e do carro. E isso não é exagero não. 20 graus para o baiano já é aviso. Já pensa, vai esfriar mais, melhor se prevenir. Carioca, veste um moletom, só um, nada dramático. É mais estilo do que necessidade. Mineiro, bebe pinga perto do fogão a lenha. Aqui começa o padrão que vai se repetir. Paulista decide ir embora do litoral e começa o congestionamento. E começa mesmo, parece que todos decidiram ao mesmo tempo. Gaúcho toma sol no parque, porque agora ficou bom. 15 graus, aí o caos regional se instala. Baianos tremem incontrolavelmente de frio. Não é tremedeira discreta não, é aquele frio que parece ofensa, pessoal. Cariocas se reúnem para comer fondue de queijo como se estivessem nos Alpes, mas de bermuda. Mineiros continuam bebendo pinga perto do fogão a lenha, porque consistência é caráter. Paulistas, ainda presos no congestionamento da volta. Gaúchos dirigem com o vidro aberto, felizes da vida. 10 graus, aí virou emergência. Estado de calamidade decretado na Bahia. E você sente que agora é sério. Carioca usa sobretudo, cueca de lã, luva, touca, tudo ao mesmo tempo. Mineiro continua bebendo pinga e só coloca mais lenha. Paulista vai para pizzaria e shopping com a família, porque frio pede ambiente fechado e fila. Gaúcho bota uma camisa de manga comprida. Só isso, resolveu. 5 graus, aí o negócio fica cinematográfico. Bahia entra no Armagedon. O sujeito não sai de casa nem para reclamar. No Rio, César Maia lança candidatura para a Olimpíada de Inverno. Mineiro continua bebendo pinga e quentão do lado do fogão. Paulista lota hospital por causa da inversão térmica. Gaúcho fecha a janela de casa, meio contrariado. 0 grau, aí já não tem conversa. Não existe mais vida na Bahia, nem animal, nem vegetal, nem mineral. Acabou. No Rio, César Maia veste 7 casacos e lança o Ishi Snowboard em Rio. Mineiros entram em coma alcoólico ao lado do fogão. Paulistas não saem de casa e dão audiência para tudo quanto é programa. Gaúchos aproveitam o friozinho para assar uma carne no quintal. E quando a conversa chegou aí, alguém falou, rapaz, o Brasil não é um país, é um laboratório climático com gente dentro. E ninguém discordou. Porque no fundo, esse caos não é sobre temperatura. É sobre como cada brasileiro reage ao mesmo problema de um jeito completamente diferente e acha que o outro é exagerado. E quando parecia que a história tinha acabado, alguém olhou o celular e falou, semana que vem esquenta de novo. E a conversa começou tudo outra vez. Porque caos bom não termina, ele só muda de grau. Rapaz, eu vou te falar, tem assunto que não começa grande, ele começa pequeno. Igual conversa de bar que nasce de um gole mal dado. Foi assim com esse negócio de Mercosul. Eu estava sentado numa mesa de plástico, aquela que balança mesmo quando ninguém encosta, e alguém soltou do nada. Rapaz, vocês já pararam para entender o Mercosul? Aí pronto. Ninguém tinha parado, mas todo mundo passou a ter opinião. Porque entender o Mercosul é tipo tentar entender família grande em Natal. Cada um é de um jeito, ninguém se parece. Mas alguém achou uma boa ideia botar todo mundo junto e fingir que é harmonia. E eu lembro direitinho da frase que começou a confusão.
O sujeito falou assim, com aquela voz de quem vai ensinar algo importante: entenda o Mercosul, aprenda antes que acabe. Aí já criou um clima de fim do mundo que nem precisava. Ele começou pela Argentina. Sempre começa pela Argentina, porque argentino é igual sogra em conversa de política, sempre aparece cedo. O cara virou e soltou meio rindo, meio sério: Argentina. Eles confundem primeira-dama com chefe de governo, luta livre com futebol e lamúrias de corno com música. Quando ele falou isso, a mesa ficou em silêncio por 2 segundos, aquele silêncio respeitoso de quando todo mundo sabe que não é mentira. Porque argentino canta como quem acabou de descobrir traição, perdeu o emprego e o cachorro fugiu no mesmo dia. É tudo intenso. E futebol lá não é futebol, é teatro. O sujeito cai no chão como se tivesse levado tiro de canhão. Levanta 2 minutos depois, curado pela força do ódio. Aí o mesmo cara completou, com aquela alegria maldosa: e ainda fizeram uma guerra contra uma ilha habitada só por pinguim e perderam. Rapaz, aquilo ali virou patrimônio da conversa. Alguém sempre repetia mais tarde, só para garantir que ninguém tinha esquecido. Aí entrou o Paraguai. O Paraguai nunca entra pela porta da frente, ele surge do nada. Um compadre meu, o Nerso, falou assim: Paraguai a rigor, nem é país não, é uma feira livre com status de nação. E ninguém discordou. Porque o Paraguai é o único lugar do mundo onde você compra 3 coisas que não procurava e ainda sai achando que economizou. Lá falsificam tudo: DVD, cigarro, videogame e até a história de Itaipu, dependendo de quem conta. Eu lembrei do meu primo Dinho, que voltou de lá com um DVD de filme que começava em inglês, mudava para espanhol no meio e terminava em russo. Ele assistiu inteiro mesmo sem entender nada, só para não admitir que tinha comprado errado. Esse é o espírito do Paraguai. Não é sobre funcionar, é sobre tentar. Uruguai veio depois, quase pedindo desculpa por existir. O cara da mesa falou: Uruguai também não é exatamente um país não, é uma fazenda. Aí alguém completou: 90% da população é vaca, o resto é ovelha. E o engraçado é que ninguém falou isso com desprezo, foi quase inveja, porque o Uruguai é calmo demais para o nosso padrão. Parece país que dorme cedo e acorda sem despertador. A Venezuela entrou na conversa como entra a tempestade. Alguém falou assim: na Venezuela, eles têm certeza que Simão Bolívar e o Batman são a mesma pessoa. Eu quase cuspi a cerveja, porque faz sentido do jeito errado. Lá, herói nunca morre, só troca de discurso. E o presidente, segundo a definição mais precisa que já ouvi, é uma mistura de Fidel Castro com Didi Mocó. Isso explica muita coisa sem explicar nada. Aí veio a parte do petróleo. Eles têm petróleo para dar e vender, usam para beber, tomar banho, passar no cabelo. Exagero? Claro. Mas na mesa ninguém ligava para a precisão científica. A conversa já tinha entrado no modo causo, onde o exagero não é erro, é ferramenta. Quando começaram a falar dos países associados, a conversa já estava sem freio. Bolívia entrou com aquela descrição que parece piada visual: o presidente parece o Zacarias. E pronto. Ninguém mais ouviu nada depois disso, porque todo mundo ficou imaginando o Zacarias discursando na ONU. Chile foi definido rápido. Chile não é país, é molho apimentado, e acabou ali, não precisava de mais nada. Peru, então, o sujeito perguntou: você levaria a sério um lugar chamado frango? E alguém respondeu: pois é, às vezes uma palavra resolve tudo. Colômbia veio com aquela mistura de respeito e piada. A maior intelectual deles é a Shakira, o resto vive em função da farinha. Ninguém se aprofundou porque todo mundo entendeu o subtexto e preferiu mudar de assunto antes que desse confusão. Equador foi encerrado com uma frase que ninguém esquece: Equador não é país não, é linha. E realmente no mapa parece que alguém riscou com régua e falou: pronto. Aí chegou o Brasil. E aí, meu amigo, a conversa descambou de vez, porque quando o brasileiro fala do Brasil, ele não critica, ele confessa. O sujeito da mesa falou alto, como se estivesse fazendo um discurso: Brasil, metade da população passa o dia inteiro batendo tambor para outra metade rebolar. E a mesa riu porque se reconheceu. Tem banana na cabeça, tocam pandeiro por qualquer motivo besta. Aí começaram a listar: epidemia, dengue, inflação, feriado, derrota, vitória. Qualquer coisa vira motivo para música. E alguém arrematou: o presidente é um homem singular, nunca acertou um plural. Rapaz, essa frase ficou ecoando a noite inteira. Cada vez que alguém errava a concordância na mesa, alguém gritava: virou presidente agora? E no meio dessa bagunça toda, alguém fez a pergunta que parecia piada, mas era séria: me explica uma coisa, como é que o Mercosul ainda não acabou? A mesa ficou em silêncio de novo. Não aquele silêncio respeitoso, um silêncio confuso,
porque ninguém sabia responder, mas todo mundo sabia que tinha resposta. E eu pensei comigo, talvez não acabou justamente porque não faz sentido. Porque se fizesse muito sentido, alguém já tinha brigado feio e ido embora. O Mercosul é tipo aquele grupo de amigo que ninguém lembra como começou. Todo mundo reclama, mas se acabar vai fazer falta. É desorganizado, barulhento, contraditório, igual a gente. E quando eu achei que a conversa ia acabar, alguém puxou de novo a história da Argentina e dos pinguins. Outro lembrou do videogame do Paraguai. Outro falou da tranquilidade do Uruguai. E o assunto voltou tudo de novo, em looping, igual conversa boa, porque caos bom não termina, ele só dá a volta. E se você reparar bem, Mercosul é isso. Um monte de país diferente tentando dar certo junto, do mesmo jeito que um monte de gente diferente tenta se entender numa mesa de bar. Não é bonito, não é organizado, mas enquanto tiver conversa, risada e exagero, não acaba não. Rapaz, esse caos começou do jeito mais perigoso possível. Começou com últimas notícias. E toda vez que alguém começa a frase assim em mesa de bar, você já sabe que a verdade vai sair torta, exagerada e melhorada. Eu estava sentado mexendo café frio com colher de plástico quando o rádio chiou e alguém falou sério demais. Últimas notícias de Lisboa. A mesa inteira parou. Porque notícia de Lisboa nunca vem sozinha. Ela vem com raciocínio próprio. A primeira que o sujeito soltou foi daquela que você escuta e precisa de alguns segundos para organizar a cabeça. Gêmeo tenta se suicidar e mata o irmão por engano. Rapaz, a mesa ficou em silêncio. Não de respeito, de processamento. Cada um tentando entender como é que o plano deu tão errado que errou até a pessoa. Aí alguém falou, isso não é tragédia, isso é logística mal planejada. E pronto, a conversa engrenou. Porque português, meu amigo, não é burro não. Ele só confia demais na literalidade do mundo. Se a coisa diz que é, ele acredita que é exatamente aquilo, sem margem para interpretação. É gente de fé nas palavras. Se está escrito, está escrito. Se mandar, ele executa. Se falou, está falado. Tanto que logo depois veio outra notícia urgente. Lançaram em Portugal um novo serviço por telefone. Disque Finados. Você liga e ouve um minuto de silêncio. E ninguém riu de imediato, porque fez sentido demais. O português não gosta de conversa fiada. Se é para respeitar, respeita em silêncio. 1 minuto cronometrado, nada de exagero. 1 minuto é 1 minuto, acabou, desligou, vida que segue. Aí o compadre da mesa lembrou de uma história de estrada. Falou assim, como quem conta algo normal. O português estava dirigindo e viu uma placa, curva perigosa à esquerda. Todo mundo já imaginou. Aí ele concluiu. Ele não teve dúvida, virou à direita. Porque se a curva perigosa é à esquerda, a direita está seguro. Simples, direto, economia de raciocínio. Não é erro, é estratégia defensiva. E isso explica muita coisa. Explica, por exemplo, por que os portugueses usam só a letra T na agenda de telefone. Telefone do Antônio, telefone do Joaquim, telefone do Manuel, telefone do Pereira. Organização perfeita, tudo telefone, não tem confusão, não tem variação, agenda enxuta, funcional. A conversa já estava boa quando alguém puxou o caso clássico do Manuel na loja. O Manuel foi numa segunda-feira comprar sapato. Escolheu, decidiu por um par de sapato de cromo alemão, que já começa errado porque tudo que tem alemão no nome vem com instrução complicada. O vendedor entregou e avisou. Esses sapatos costumam apertar nos primeiros 5 dias. E o Manuel, tranquilo, respondeu. Não tem problema, eu só vou usar no domingo. Rapaz, isso é planejamento de longo prazo, é visão estratégica. O sujeito já eliminou o problema antes dele existir. Quando você acha que já viu tudo, alguém resolve levar a conversa para o espaço. Literalmente. A NASA mandou 3 macacos e um português para o espaço. E a comunicação começou. Macaco número 1 configura painel. Configurado. Macaco número 2 verifica pressurização. Verificado. Macaco número 3 alinha rota. Alinhada. Aí chamam o astronauta português. E ele responde, calmo. Já sei. Põe comida para os macacos e não mexe em nada. Apeça eles metro. Porque quando tudo está funcionando, o melhor operador é o que não atrapalha. No trabalho é a mesma coisa. O sujeito lembrou da conversa no escritório. Chefe, os arquivos estão lotados. Posso jogar fora os que têm mais de 10 anos? E o chefe respondeu. Pode, mas antes, tira uma cópia de todos. Segurança da informação. Nunca se sabe quando vai precisar do que não serve mais. Aí veio o banho do Manuel.
Esse é clássico, porque todo mundo conhece alguém assim. O Manuel grita: Ô Maria, me traz um shampoo. Ela traz. Ele grita de novo: Ô Maria, me traz outro shampoo. Ela responde irritada: Mas eu já te dei um agora mesmo. E ele explica, ofendido: Esse aqui é para cabelo seco e eu já molhei o meu. Isso não é burrice, é seguir instrução à risca. Se manda usar em cabelo seco, não pode usar molhado. Tem regra. Regra é regra. A conversa foi ficando mais absurda, mas ninguém queria parar. O filho chega para o pai e pergunta: Papai, posso ir lá fora ver o eclipse? E o pai responde: Pode, mas não chegue muito perto. Cuidado nunca é demais. Eclipse pode parecer inofensivo, mas vai que... Aí entra a história da Coca-Cola. O português vê a máquina, coloca uma ficha, cai uma lata. 2 fichas, 2 latas. 10 fichas, 10 latas. Ele vai no caixa e pede 50 fichas. O caixa avisa: Assim o senhor vai acabar com minhas fichas. E o português responde: Não adianta, eu não paro enquanto estiver ganhando. Mentalidade vencedora, enquanto está dando certo, continua. O assaltante aparece no meio da rua e grita: Pare. E o Manuel responde: Ímpare. 3 dedos levantados. O assaltante tenta explicar: Mas eu tô te roubando. E o Manuel responde: Então não brinco mais, porque jogo tem regra. Roubo não é brincadeira. Segredo então, rapaz. O português passa em frente ao chaveiro e vê a placa. Trocam-se segredos. Ele entra, olha para os lados e cochicha: Eu sou gay e você? Troca justa. Um segredo por outro. No quartel a confiança é absoluta. O soldado aponta o fuzil e pergunta: Você sabe a senha? O outro responde: Sei. Então pode passar. Confiança é isso. Se diz que sabe, sabe. E quando perguntam quantos portugueses são necessários para afundar um submarino, 2. Um bate na porta, o outro abre. Coordenação é tudo. No supermercado, o português abre a caixa de leite ali mesmo, porque está escrito Abra Aqui. E no celular ele deixa em cima da máquina de lavar para não ficar fora da área de serviço. Planejamento doméstico. Quando a conversa acabou, alguém falou: Rapaz, português não vive errado, ele vive fiel. Fiel ao que está escrito, fiel ao que foi dito, fiel à lógica própria. E quando parecia que o caos ia morrer, alguém puxou de novo a primeira notícia do gêmeo e tudo recomeçou. Porque caos bom não termina, ele só reinicia com outro exemplo. Rapaz, deixa eu te contar uma coisa que começou desse jeitinho aí, simples e inocente, quase uma conversa educada, e virou um negócio tão grande que até hoje, quando eu passo na frente da empresa, eu sinto o ar-condicionado me julgando. Porque tudo começa quando o cidadão acorda num dia que não era para ter acordado com coragem. Não é motivação, não é autoestima, é coragem errada mesmo. Aquela coragem que aparece quando vence boleto, quando o café está fraco e quando você olha para o espelho e pensa: hoje eu vou resolver minha vida. Nunca resolve, mas o pensamento vem forte. Eu cheguei no trabalho naquele dia com esse espírito. Espírito de quem não tem mais nada a perder, porque já perdeu antes. Entrei no ônibus lotado, aquele ônibus que já sai da garagem pedindo desculpa, com gente pendurada que nem roupa em varal de vento. E eu ali, segurando na barra, pensando no discurso, treinando mentalmente. Bom dia, chefe, gostaria de conversar. Já começa errado, porque quando você fala gostaria de conversar no trabalho, ninguém conversa, só julga. Aí cheguei cedo, coisa rara. O vigia até estranhou. Falou: uai, hoje não atrasou não? Falei: hoje eu vim buscar meus direitos. Ele deu risada. Vigia sempre sabe, vigia é tipo oráculo. Quando ele ri, você devia voltar para casa. Subi e sentei na minha mesa, liguei o computador que levou uns 15 minutos para ligar, tempo suficiente para eu perder metade da coragem. Enquanto carregava, eu lembrei das contas. Aí a coragem voltou. Conta de água parecia um financiamento. Conta de luz vinha com ameaça embutida. Telefone já nem ligava mais, só servia para receber cobrança automática, com aquela voz calma, quase debochada. Sua fatura está em atraso. Tá bonita. Mas e meu salário? Já tentou viver com ele? Aí entra o personagem fundamental dessa história, o chefe. Não é vilão de novela não, é aquele chefe padrão brasileiro. Aquele que fala: somos uma família, mas nunca te chama para o almoço de domingo. Aquele que fala: a empresa está passando por um momento difícil, enquanto troca de carro a cada 6 meses. Aquele que chama você de guerreiro porque não quer pagar hora extra. Eu olhei para a sala dele, porta de vidro, transparente para você ver ele trabalhando e ele vê você se sentindo culpado por respirar. Ele estava lá sentado, ar-condicionado no talo, camisa social impecável, tomando café que com certeza não era daquele da Copa que parece passado na meia. Respirei fundo, levantei, fui andando devagar,
Cada passo parecia que alguém puxava minha perna para trás. Cheguei na porta, bati. Ele falou, entra daquele jeito que já entra te devendo nada. Sentei. Aquela cadeira que sempre parece mais baixa que a do chefe, para você já entrar se sentindo pequeno. Ele perguntou o que eu queria. E aí, meu amigo, saiu. Eu falei, chefe, eu queria conversar sobre um aumento. Ele não mudou a expressão. Isso é o mais assustador. Se ele tivesse arregalado o olho, eu até animava. Mas ele só deu aquele sorriso de canto de boca, tipo quem já sabe o final da piada. Aí eu mandei a frase, treinada, ensaiada no ônibus. Falei com convicção. Saiba o senhor que tem 3 empresas atrás de mim. Nesse momento o tempo parou, juro. Até o computador dele pareceu travar. Ele levantou a sobrancelha. Aquela sobrancelha que sobe só quando o chefe acha que você está mentindo, mas quer ouvir até o fim para se divertir. Ele perguntou, ah é? Quais? E aí, meu amigo, aí foi o momento mais sincero da minha vida profissional. Eu falei a de água, a de luz e a de telefone. Não foi piada planejada, foi verdade escapando pela boca. Foi o desespero tomando forma de frase. Foi a realidade pedindo aumento com educação. Ele ficou me olhando, silêncio, longo. Eu pensei, agora ele ri ou agora ele me manda embora. Nenhuma coisa nem outra. Ele respirou fundo e falou, você está brincando comigo? Eu falei, quem me dera. E aí, sem perceber, eu já estava contando. Uma coisa puxou a outra. Quando eu vi, eu estava explicando que a conta de luz tinha vindo tão alta que eu achei que tinha energia nuclear. Só que o caos não para aí. Porque brasileiro não desiste, brasileiro se adapta. Se não vem aumento, vem gambiarra. Comecei a desligar a luz de cômodo que não tinha ninguém. Banho virou treino olímpico. 3 minutos e acabou. Telefone só atendia número conhecido. Número estranho. Deixava tocar até cansar. E nisso, eu fui ficando criativo. Criativo de sobrevivência. E toda vez que eu pensava em pedir aumento de novo, eu lembrava da frase, 3 empresas atrás de mim. A verdade é que elas nunca saíram. E até hoje, quando alguém fala em concorrência no mercado, eu penso nelas. Firmes, fiéis, nunca me abandonaram. Água, luz e telefone. As únicas que realmente correm atrás de mim com vontade. Rapaz, isso aqui começa do jeito mais inocente possível. Começa com uma aula. Aula, que já é uma palavra que carrega trauma. Porque ninguém entra numa sala de aula 100% bem. A pessoa entra esperançosa, mas já com medo. Medo de errar, medo de responder, medo de descobrir que não entendeu nada desde o começo. Eu lembro direitinho do dia. Aula de inglês. Aquele inglês básico, introdutório, que promete que em 6 meses você vai estar fluente, mas em 6 meses você só aprende a pedir água e pedir desculpa. O professor lá, animado demais, para quem ganha pouco, escrevendo no quadro com aquela letra que mistura cursiva com desespero, ele vira e fala, car significa carro. Todo mundo anota, beleza. Até aí o cérebro acompanha. Aí ele continua. Men significa homens. Aí pronto. Foi nesse momento que minha cabeça resolveu trabalhar sozinha. E quando a cabeça do brasileiro trabalha sozinha, sem supervisão, dá problema. Eu parei de ouvir o professor, porque a mente já tinha ido longe. Eu fiquei pensando, Carmen, minha tia Carmen, mulher forte, daquelas que manda na família inteira, que fala alto, que estaciona o carro na garagem na primeira tentativa, coisa que eu nunca consegui fazer. Aí eu pensei, então minha tia Carmen é o quê? Um transformer? Um carro que vira gente? Uma entidade automotiva? Enquanto o professor falava de verbo to be, eu estava imaginando minha tia abrindo o braço, fazendo barulho de metal, virando um Uno 2004 prata, depois voltando a ser gente para fazer café. Aquilo acabou comigo. Eu saí da aula mais confuso do que entrei. Inglês não ensina idioma. Inglês cria parentes robôs. E o pior é que esse tipo de confusão não fica isolada. Ela vai acumulando, vai criando uma névoa mental. Quando você vê, você começa a questionar tudo. Autoridade, família, identidade, principalmente autoridade. Porque em casa a autoridade sempre foi coisa séria. Pai então, pai não brinca. Pai ameaça com convicção. E eu lembro de um dia específico, véspera de prova, prova importante, daquelas que definem se você vai passar de ano ou passar vergonha. Meu pai virou para mim sério, sem levantar a voz, porque pai não precisa gritar, e falou, se você tirar nota baixa amanhã, me esqueça. Falou isso como quem diz bom dia, natural, tranquilo. Aquilo entrou na minha cabeça de um jeito errado, porque eu levei ao pé da letra. Brasileiro leva tudo ao pé da letra quando convém. Fui para a escola nervoso. Fiz a prova daquele jeito. Quando não sabia, eu escrevia com convicção, porque o professor pode não saber a resposta certa, mas ele percebe insegurança. Então eu escrevia qualquer coisa com letra grande, confiante, esperando que aquilo convencesse alguém.
Voltei para casa. Meu pai estava sentado, olhou para mim e perguntou: e aí, como foi a prova? Eu lembrei da ameaça, pensei rápido, pensei como sobrevivente. Olhei para ele e falei: quem é você? O silêncio que se seguiu dava para ouvir o relógio respirando. Minha mãe parou no meio da cozinha. Meu pai ficou me olhando, tentando decidir se aquilo era coragem, burrice ou genialidade. Ele não me esqueceu, mas nunca mais usou aquela frase. Porque quando o filho usa a lógica contra o pai, a autoridade dá uma trincada. E a autoridade já vinha abalada desde a escola, porque a escola é um lugar onde você aprende muita coisa, menos a se defender. Teve um dia que a professora resolveu fazer uma daquelas perguntas que parecem boa ideia só na cabeça de quem manda. Ela falou, com aquele tom pedagógico perigoso: quem se acha burro, fica em pé. Ninguém se mexeu. Silêncio. Aquela tensão. Porque ninguém quer se declarar burro oficialmente, mas todo mundo já se sentiu burro em algum momento, principalmente em matemática. Aí Joãozinho levantou. Sempre Joãozinho. Esse menino não levanta da cadeira, ele se manifesta. A professora olhou surpresa e perguntou: você se acha burro, Joãozinho? E ele respondeu, com a maior calma do mundo: não, professora, mas fiquei com dó de ver a senhora em pé sozinha. Pronto. Ali acabou qualquer tentativa de controle, porque Joãozinho não ataca direto, ele sugere, ele não xinga, ele constrange com educação. E Joãozinho não para. Joãozinho é tipo série longa, um episódio puxa o outro. Teve aula de história, a professora empolgada, falando de Tiradentes, herói nacional, barba, cavalo, aquelas coisas. Ela pergunta: o que você sabe sobre o Tiradentes? Um aluno responde: ah, professor, ele morreu enforcado. Ela já faz aquela cara de quem esperava mais e pergunta: só isso? O menino olha para ela sincero e responde: poxa, professora, ele foi enforcado e a senhora ainda acha pouco? Essa frase devia estar nos livros de história, porque resume o brasileiro: nunca tá bom. O cara morreu, virou herói e ainda é pouco. E no meio disso tudo, o Joãozinho segue firme. Um dia ele atirou um lápis na cabeça do primo. Coisa leve, coisa de família. A avó chamou ele e perguntou brava: Joãozinho, por que você atirou um lápis na cabeça do seu primo? Ele respondeu: ah, vovó, porque ele me xingou e me beliscou. Ela perguntou: e por que você não me chamou? Joãozinho pensou e falou: pra quê? Duvido que a senhora ia acertar. Isso é confiança. Confiança de quem já avaliou a situação e fez cálculo balístico mental. Joãozinho não reage por impulso, ele reage por eficiência. E essa lógica vai crescendo com a pessoa, vai moldando o adulto. Porque esse Joãozinho cresce, vira gente grande, vira cidadão que negocia com o mundo do jeito dele. Teve um dia que ele foi viajar, Joãozinho adulto. Chegou no ponto de táxi com 2 malas enormes, daquelas malas que já dizem: vou dar problema. Ele pergunta para o taxista: quanto você cobra para me levar até o aeroporto? O taxista responde: mas ele humo, a pose dá uns R$60. Joãozinho pergunta: e as malas? O taxista fala: as malas eu não cobro nada. Aí Joãozinho, sem piscar, responde: então vamos fazer assim, você leva as malas para mim que eu vou a pé. Isso é raciocínio lógico puro, matemática aplicada à vida real. Se é de graça, aproveita, se não, contorna. E quando você junta tudo isso, a tia Transformer, o pai esquecido, a professora constrangida, o herói enforcado que ainda é pouco, o lápis como arma de precisão, o táxi desmontado em partes, você entende uma coisa: o brasileiro não é burro, ele só pensa diferente, ele não segue o caminho óbvio, ele cria atalho onde não existe, ele leva a palavra ao pé da letra porque foi isso que ensinaram para ele. Se diz me esqueça, ele esquece. Se diz quem se acha burro levanta, ele levanta por dó. Se diz que mala é grátis, ele manda levar. Se diz que car é carro e men é homem, ele aceita que a tia é robô. E isso nunca termina, porque amanhã tem outra aula, outra ameaça, outra pergunta mal formulada, outra resposta atravessada. E no fim, todo mundo sai achando que o outro é doido, quando na verdade todo mundo só está tentando sobreviver com lógica própria num mundo que não faz sentido nenhum. E assim vai, uma história puxando a outra, porque no Brasil até a confusão tem continuidade. Rapaz, isso que eu vou te contar começa num tropeço simples no meio da rua e vai terminar num nível de confusão mental que só o brasileiro médio, cansado, meio preguiçoso e com sede consegue alcançar. Porque no Brasil nada acontece isolado. Uma coisa puxa a outra, igual fio de meia velha. Quando você vai ver, já desenrolou tudo e ainda não achou o começo. Tudo começou numa noite qualquer, daquelas noites que ninguém planeja nada, mas o corpo já sabe que vai dar errado.
Eu estava voltando para casa, cabeça cheia, estômago vazio, pensamento lento, quando vejo um sujeito atravessando a rua fora da faixa. Mas não era atravessar, era negociar com a rua. Cada passo parecia uma conversa diferente com o asfalto. O carro vem vindo, freia, o motorista buzina forte, daquele jeito impaciente. Bibi, o sujeito para no meio da rua, olha para o carro, pensa um pouco e responde alto, com orgulho. Eu também, Bibi, e não foi pouco não. Pronto, aquilo ali já resumiu o país inteiro. Porque no Brasil, quando alguém buzina, o cidadão não se sente advertido. Ele se sente convidado ao diálogo. E diálogo bêbado não tem volta. Eu fiquei ali olhando, tentando entender se aquilo era resposta, confissão ou declaração de vitória. O motorista não sabia se ria, se xingava ou se ia embora rápido antes que a conversa evoluísse para amizade. E aí me deu sede. Porque nada dá mais sede do que ver alguém bêbado sendo feliz sem compromisso com a realidade. Resolvi pegar um ônibus para ir mais rápido, porque andar naquela altura já não era uma opção digna. Entrei no ônibus cheio, como sempre, cheiro de gente cansada, gente que já trabalhou demais para ganhar de menos. Aí um cidadão levanta e pergunta para o cobrador, bem sério, bem decidido, quanto custa o ônibus? O cobrador, já no automático da sobrevivência, responde, R$4. O homem pensa 2 segundos perigosos, aí fala, então manda todo mundo descer que eu compro. Nesse momento, o silêncio tomou conta do ônibus. Um silêncio respeitoso. Não era medo, era admiração. Porque brasileiro respeita quem sonha alto, mesmo sabendo que é mentira. O cobrador nem respondeu, o motorista fingiu que não ouviu. E todo mundo ali pensou a mesma coisa. Se esse homem tivesse esse dinheiro, ele não estava aqui. Mas a frase ficou no ar, ficou martelando na cabeça. Por que isso? Brasileiro não quer pagar passagem. Brasileiro quer comprar o problema inteiro para não ter que lidar com ele. Desci do ônibus pensando nisso tudo. Cheguei em casa e lembrei que tinha um quebra-cabeça largado na mesa fazia tempo, daqueles de 1000 peças. Presente de alguém otimista que achou que eu tinha paciência. Sentei, comecei a montar, separando pecinha, procurando canto, errando tudo. 10 dias depois, 10 dias, eu terminei. Olhei para aquilo como se tivesse construído um prédio. Aí me bateu um orgulho tão grande que eu pensei, isso é recorde. Peguei o telefone e liguei para o Guinness. Alô, é do Guinness? É sim, o que gostaria? Gostaria de informar que eu quebrei um recorde. Montei um quebra-cabeça de 1000 peças. A moça respondeu fria. Senhor, isso qualquer um faz. Eu falei, mas eu montei em 10 dias. Ela falou, isso qualquer um faz. Nem se fosse em 10 horas seria recorde. Aí eu respirei fundo e falei, mas é que na capa estava escrito, de 3 a 5 anos. Silêncio do outro lado. Ela não riu. Mas eu ri. Ri sozinho, ri de mim, ri da vida. Ri porque no Brasil, até embalagem mente para você, e tudo isso vai cansando a pessoa. Vai cansando de pensar, de tentar, de montar quebra-cabeça que não encaixa. Aí vem a preguiça. Preguiça legítima, preguiça honesta. Outro dia me perguntaram, tem remédio para preguiça? Eu falei, tem. A pessoa animou, vai querer? Eu respondi, quero, mas só se puder tomar deitado. Porque se tiver que levantar para resolver, já perdeu o sentido. Brasileiro não é contra a solução, ele é contra esforço excessivo. E aí entra o caipira da história. Porque sempre entra. Caipira não anda, ele aparece. Um dia um amigo meu estava em casa vendo TV, sentado, concentrado, vivendo aquela realidade paralela que é a televisão aberta. Aí chega o caipira, encosta na porta e pergunta, e aí, firme? O outro responde sem olhar, não, futebol. Essa resposta é maravilhosa, porque mostra que o brasileiro não responde pergunta, ele responde contexto. Se está passando futebol, tudo vira futebol. A conversa muda de eixo. E quando você junta tudo isso, o bêbado conversando com buzina, o homem comprando ônibus, o quebra-cabeça infantil que vira desafio adulto, o remédio para preguiça tomado deitado, o caipira confundindo estado emocional com esporte, você entende uma coisa. O Brasil não é confuso. O Brasil é coerente demais com o próprio caos. Aqui, se você atravessa fora da faixa, a rua se adapta. Se você não quer pagar passagem, você compra o ônibus na imaginação. Se o quebra-cabeça diz 3 a 5 anos, você respeita. Se tem preguiça, você honra. Se perguntam, tá firme? Você responde o que está passando. E é por isso que nada termina. Tudo continua. Uma história puxa a outra. Um comentário vira causo. Um tropeço vira filosofia. E amanhã, se você buzinar para alguém na rua, não estranhe se ele responder que também bebi. Porque aqui, meu amigo,
Todo mundo já bebeu um pouco dessa loucura. Rapaz, isso que eu vou te contar começa de um jeito tão simples que parece conversa de portão, mas vai virando uma bola de neve que quando você vê já tem polícia, padre, capitão, binóculo, marido perdido e uma filosofia de vida inteira no meio do caminho. Porque brasileiro não vive a situação, brasileiro estica a situação até virar história para contar o resto da vida. Tudo começou numa tarde comum. Tarde normal demais, o que já é perigoso, porque quando o dia está tranquilo demais, alguma coisa vai dar errado. Eu estava sentado na varanda, aquela hora que o sol está indo embora, o vento começa a bater de lado e a gente fica olhando para o nada, fingindo que está refletindo sobre a vida, mas na verdade só está esperando dar fome. Aí escuta a vizinha gritando do outro lado do muro, mas não era grito de briga, era grito de preocupação, que é um tom específico, é um grito meio trêmulo, meio acelerado, que já vem carregado de drama. Ela gritava o nome do marido, chamava, nada. Aí ela atravessou a rua e veio falar comigo, com aquela cara de quem já imaginou umas 5 tragédias diferentes em menos de 2 minutos. Ela falou: rapaz, estou preocupada demais. Meu marido saiu hoje à tarde para comprar arroz e até agora não voltou. Veja bem, comprar arroz não era comprar um carro, não era viajar, não era ir resolver documento em repartição pública, era comprar arroz, coisa de 15 minutos, 20 se parar para conversar fiado, meia hora se encontrar conhecido, mas já tinha passado muito mais que isso. Ela falou: o que eu faço? E eu pensei rápido, pensei errado, pensei como o brasileiro pensa quando não sabe o que fazer, mas precisa responder alguma coisa para não parecer inútil. Eu falei: uai, faz macarrão. Ela me olhou com um misto de ódio e aceitação, porque no fundo ela sabia que aquilo fazia sentido. O marido sumiu, mas a fome não espera investigação. Só que aí a coisa começou a escalar, porque brasileiro não some assim do nada. Sempre tem motivo, sempre tem história, sempre tem um só fui ali rapidinho que vira epopeia. Enquanto ela voltava para casa eu fiquei pensando, onde é que esse homem foi parar? Aí já veio o primeiro cenário. Ele entrou no mercado, encontrou um amigo, começou a conversar. Conversa de brasileiro não tem freio, uma coisa puxa a outra. Quando vê, já está falando de futebol, política, preço do feijão, dor na coluna, exame que não fez, e aí entra mais gente na roda. Depois pensei em outro cenário. Ele foi comprar arroz, mas viu uma promoção de cerveja. Aí já não é culpa dele, é armadilha. Promoção chama homem que nem sereia chama marinheiro. Ele pensa, vou levar só um fardinho, quando vê tá sentado no bar só tomando uma, enquanto o arroz vira detalhe. E aí, enquanto eu imaginava isso tudo, a situação foi ficando séria, tão séria, que a vizinha resolveu ir na delegacia, porque brasileiro confia muito na polícia, até precisar da polícia. Ela chegou lá, nervosa, e falou pro delegado: seu delegado, estou muito preocupada. Meu marido saiu hoje à tarde para comprar arroz e ainda não voltou. O que eu faço? E o delegado, meu amigo, o delegado brasileiro é uma entidade. Ele já viu coisa demais, já ouviu história demais. Ele olha para você com aquela cara de quem está pensando isso de novo. Ele coçou a cabeça, suspirou e respondeu: sei lá, faz macarrão. As abadas, essa é. Pronto, a resposta oficial do Estado foi a mesma da varanda. Quando até a autoridade máxima da segurança pública sugere trocar o carboidrato, você entende que não tem muito o que fazer. E aí começou a parte filosófica do caos. Porque a vida é isso. Às vezes você perde o arroz, mas ganha o macarrão. Às vezes você perde o marido por algumas horas, mas ganha paz temporária. Só que o dia não acabou aí. Porque nesse mesmo dia, em outro canto da cidade, tinha um sujeito numa situação bem mais definitiva. Um condenado à morte. O homem estava lá, sentado, esperando a hora da execução. Aquela hora que o tempo não anda, só pesa. Chega o padre, com aquela voz mansa, cheia de intenção boa, e fala: meu filho, vim trazer a palavra de Deus para você. E o condenado, tranquilo demais para quem ia morrer, responde: perda de tempo, seu padre, daqui a pouco eu vou falar com ele pessoalmente. Algum recado? Isso é um nível de calma que só quem já aceitou o destino consegue ter. Brasileiro não foge da morte, brasileiro ironiza a morte. Até o último minuto, quer dar a última alfinetada. E eu fiquei pensando nisso tudo depois. No marido que some para comprar arroz, no delegado que resolve com macarrão, no condenado que dispensa o padre porque vai resolver direto com o chefe. Tudo isso mostra uma coisa: brasileiro não respeita a hierarquia nem da vida nem da morte. Aqui a gente resolve tudo no improviso. Aí entra a polícia de novo.
porque polícia no Brasil é sempre assunto. E aí vem aquela pergunta clássica que eu ouvi uma vez e nunca mais esqueci. Por que o policial não usa sabão? A resposta é simples, direta, quase poética. Porque ele prefere deter gente. O ethos. Essa piada explica metade da nossa cultura. Aqui até o trocadilho trabalha armado. E polícia sempre vem acompanhada de confusão. Lembrei de um caso militar desses de quartel que um amigo contou. O sujeito estava de binóculo, olhando longe, fazendo aquele drama todo. Ele virou para o capitão e falou: "Capitão, vejo pelo binóculo a aproximação de uma tropa." O capitão perguntou, tenso: "São amigos ou inimigos?" E o soldado respondeu, convicto: "Devem ser amigos, capitão, vem todos juntos." Essa frase explica o Brasil inteiro. Aqui, se vem todo mundo junto, não importa se está certo ou errado, é amigo. Se vier sozinho, desconfia. Aqui a lógica é coletiva. Errado em grupo vira tradição. E aí eu junto tudo isso numa coisa só. Porque no fundo o marido da vizinha provavelmente não estava perdido. Ele só estava vivendo o Brasil. Ele saiu para comprar arroz e entrou numa sucessão de eventos que ele mesmo não consegue explicar depois. Ele deve ter parado para ajudar alguém, conversado demais, resolvido o problema dos outros, seguido a multidão, confiado em amigo errado e quando viu, já era noite. E a esposa, em casa, fez macarrão. Porque no Brasil, a gente não espera o arroz voltar, a gente adapta a receita. No fim da noite, ele apareceu, com o arroz debaixo do braço. Amassado, atrasado, mas presente, como tudo no Brasil. E quando perguntaram onde ele esteve, ele respondeu: "Rapaz, é uma longa história." E é mesmo, porque aqui até comprar arroz vira causo. Rapaz, deixa eu te contar um causo que começa num café simples e termina num nível de confusão mental que nem professor de inglês explica. Porque a vida do brasileiro é assim. Você sai de casa para tomar um cafezinho e quando vê, está questionando identidade, paternidade, teatro, açúcar e até se parente vira robô. Tudo começou num dia comum, desses que não prometem nada, mas entregam humilhação. Eu entrei num boteco desses de esquina, balcão de fórmica meio descolando, café passado numa garrafa térmica que já viveu coisa demais. O cheiro de café misturado com gordura velha de salgado cria um perfume que só brasileiro entende. Aquilo não é cheiro, é memória. Cheguei no balcão e falei com educação, porque ainda acreditava no diálogo humano. "Quanto é o cafezinho?" O cara respondeu seco, sem levantar a cabeça, daquele jeito que só quem já atendeu 100 pessoas mal-humoradas antes das 9 da manhã consegue. R$2. R$2 num copinho que parece dose de remédio. Mas tudo bem, a gente aceita porque café não é bebida, é necessidade social. Aí eu olhei para o lado, vi aquele açucareiro meio suspeito, com açúcar empedrado, colher torta, e perguntei: "E o açúcar?" Ele falou com orgulho: "O açúcar a gente não cobra." Na hora alguma coisa acendeu dentro de mim. Não foi maldade, foi sobrevivência, foi o espírito brasileiro de oportunidade. Eu pensei rápido: se não cobra, então é grátis. Se é grátis, é abundância. Eu olhei para ele e falei: "Sério, sem rir, sem ironia. Então pode me ver 2 quilos, por favor." O silêncio foi bonito. O cara levantou a cabeça pela primeira vez, me olhou como quem avalia se chama o gerente ou o hospício. Ele não respondeu, só ficou me olhando. Eu continuei firme. Porque brasileiro, quando acredita numa ideia errada, vai até o fim. Ele falou: "Ô chefe, você tá tirando?" Eu falei: "Ué, o senhor falou que não cobra." Ele respondeu: "Mas é pro café." Aí eu entendi. Mas já era tarde. O constrangimento já tinha sido servido junto com o café. Eu tomei o café calado, sentindo o julgamento coletivo daquele balcão. E aprendi ali uma lição. Coisa de graça no Brasil sempre vem com limite invisível. Saí dali e fui trabalhar com esse clima de derrota silenciosa. No meio do caminho, parei numa lanchonete para comer um salgado. Aquela estufa que parece aquário de coisa esquecida. Coxinha olhando para você com cara de "não fui eu que escolhi estar aqui." Eu apontei para um salgado e perguntei, tentando ser cuidadoso: "Esse salgado é de hoje?" A moça respondeu naturalmente: "Não, é de ontem." Até aí tudo bem. Honestidade é coisa rara, a gente valoriza. Aí eu, ainda tentando manter a dignidade, perguntei: "E como eu faço para comer o de hoje?" Ela respondeu, sem piscar: "Volte amanhã." Pronto. Ali eu entendi que o tempo não é linear em lanchonete. Ontem é hoje, hoje é amanhã. E você nunca está no dia certo para comer o salgado certo. Aceitei o de ontem mesmo, porque fome não espera calendário. Comendo o salgado eu comecei a pensar na vida. E isso é perigoso, pensar demais dá confusão. Eu lembrei que à noite tinha aula de inglês. E aí começa outra parte do caos.
Fui para a aula de inglês com aquela esperança de aprender algo útil, tipo pedir comida fora ou xingar alguém educadamente. O professor começou a explicar aquelas coisas básicas. Falou que car é carro, beleza. Falou que men é homens, tranquilo. Aí minha cabeça, que já estava cansada, resolveu trabalhar sozinha. Eu pensei, se car é carro e men é homens, então Carmen, minha tia Carmen, é o quê? Eu fiquei olhando para o quadro, tentando processar. Carmen, car, men, um carro homem, um transformer da família. Aquilo me pegou de um jeito que eu perdi metade da aula. O professor falando de verbo, de tempo verbal, e eu imaginando minha tia se transformando na garagem, fazendo barulho de metal, soltando fumaça, falando Autobots, vamos almoçar. Saí da aula mais confuso do que entrei. Inglês não ensina língua, ensina crise existencial. No outro dia, resolvi distrair a cabeça indo ao teatro. Fui na bilheteria, todo educado, tentando parecer uma pessoa culta, e falei, me vê 2 ingressos, por favor. A moça perguntou, é para Romeu e Julieta? Eu falei meio sem entender. Não, é para mim e para minha namorada mesmo. Ela me olhou com pena. Pena profunda. Pena de quem percebe que você não pertence àquele ambiente. Eu comprei os ingressos, mas saí me sentindo um analfabeto cultural. Até hoje eu não sei se ela perguntou da peça ou se achou que eu era figurante. E tudo isso vai se acumulando dentro do cidadão. Café mal entendido, salgado fora do tempo, aula de inglês que cria robô na família, teatro que te faz duvidar da própria identidade. Aí vem o golpe final, em casa. Meu pai sempre foi um homem de palavra dura, daquele tipo que fala pouco, mas quando fala deixa trauma. Um dia antes de uma prova importante, ele virou para mim e falou, se você tirar nota baixa amanhã, me esqueça. Esse falou sério, não era brincadeira, era ameaça educativa. Eu fui para a escola com aquilo na cabeça, fiz a prova nervoso. Quando não sabia, inventava com convicção. Voltei para casa. Meu pai perguntou, e aí, como foi a prova? Eu olhei para ele, lembrei da ameaça, respirei fundo e respondi, quem é você? Silêncio. Minha mãe quase derrubou a panela. Meu pai ficou me olhando, tentando decidir se ria, se batia ou se refletia sobre a própria frase. Ele não me esqueceu, mas nunca mais falou aquilo, porque brasileiro pode ser duro, mas não aguenta a lógica usada contra ele. E é assim que a vida vai, uma coisa puxa a outra. Você acha que está falando de café, termina discutindo identidade. Acha que está comprando ingresso, termina questionando Shakespeare. Acha que está aprendendo inglês, descobre que a tia é um robô. E no fim do dia, você senta, toma um café com açúcar limitado, come um salgado de ontem, fala inglês errado, ama teatro sem entender e lembra que no Brasil até a confusão é contínua, porque aqui nada acaba, só emenda. Rapaz, deixa eu te contar um caos que começou por causa de um cachorro e terminou do jeito que só o Brasil termina. Com gente se escondendo, gente fazendo conta que não fecha. Gente confundindo espelho com velório. E eu no meio tentando manter a dignidade, que é uma coisa que a gente perde aos pouquinhos. Igual troco em padaria. Tudo começou num domingo. Domingo já é um dia perigoso por natureza, porque domingo o brasileiro acorda com 2 certezas. Que amanhã tem trabalho e que hoje vai tentar ser feliz gastando pouco. Aí você já sabe que alguma coisa vai dar errado. Eu estava na varanda, de chinelo, camisa velha, barriga em paz, quando o compadre Zé do Toco aparece no portão com aquela cara de quem vem trazer notícia importante, mas a notícia sempre é importante só para ele. Ele encostou no portão, olhou para o meu cachorro, o Totó, e falou como quem revela um segredo de estado. Rapaz, eu acho que meu cachorro é corintiano. Eu falei, para Zé, cachorro não liga para futebol não. Cachorro liga é para comida e para correr atrás de motoqueiro. Ele fez uma cara séria, ofendida, como se eu tivesse chamado a mãe dele de árbitra. Você está duvidando? Você precisa ver para crer. Toda vez que o Corinthians perde, ele some, vai para a casinha e fica com uma tristeza, parece que pagou o boleto em dobro. Quando empata, ele vai para a cozinha e não sai mais. Fica lá, parado, sem graça, olhando para o chão, tipo gente que mandou bom dia no grupo e ninguém respondeu. Eu ri e falei, tá, e quando o Corinthians ganha? Aí ele respirou fundo, olhou para o horizonte e soltou. Ainda não sei, só tenho o cachorro há 1 ano. Mero do zero. Eu juro por tudo que eu ri tão alto que engasguei com o próprio ar. E o pior é que naquele riso eu já senti que o dia não ia prestar, porque quando a primeira risada é boa demais, o universo cobra com juros. Minha esposa, que é uma mulher realista, dessas que não ri de qualquer coisa, saiu na porta com cara de o que vocês estão aprontando e falou, vocês vão ficar aí o dia inteiro falando de cachorro e futebol. Vai fazer alguma coisa útil. Vai comprar pão. E aí o caos começou a andar. Porque comprar pão é o gatilho de metade das desgraças do cidadão. Você sai para comprar pão e volta sabendo fofoca.
devendo, tendo prometido ajuda em mudança e se bobear até padrinho de criança vira. Eu peguei o carro, fui na padaria e no caminho parei no bar do seu Nicanor para só tomar um café rápido. Café rápido é mentira, né? Café rápido é tipo só vou dar uma olhadinha em rede social. Você perde uma hora sem ver. Cheguei no bar e lá estava o cunhado Júnior, aquele cunhado mentiroso profissional que se você deixar ele falar 10 minutos, você sai acreditando que ele já foi astronauta e voltou de carona. Ele estava sentado na mesa com um amigo, os dois olhando para frente com uma seriedade estranha. Eu cheguei e perguntei, uai, estão olhando o que com essa cara de luto? Ele falou, estamos analisando o futuro. Eu olhei e vi que eles estavam encarando um espelho grande na parede. E eu falei, futuro onde, doido? Isso aí é espelho. Aí o amigo do Júnior virou para mim e falou, com a maior tranquilidade do mundo, ô Chicão, você tá vendo aqueles dois velhos bebendo ali naquela mesa? Em uns 20 anos nós vamos estar assim também. Incudo élito. Eu olhei na direção, já pronto para fazer um discurso motivacional, quando percebi que era o reflexo deles mesmos. Eu falei, rapaz, aquilo é um espelho, moço. O silêncio foi tão grande que dava para ouvir a cerveja perdendo gás. O Júnior ficou vermelho, o amigo ficou com cara de quem descobriu a mortalidade ali na hora. E para disfarçar, a Júnior fez o que ele sempre faz, puxou o assunto diferente, porque mentiroso não sustenta vergonha há muito tempo. Ele muda o tema como quem muda o canal. Falando em futuro, você soube da feira de arte que vai ter lá na praça? Eu falei, feira de arte? Eu mal consigo escolher azulejo para banheiro, vou escolher quadro. Ele falou, mas é bom, Chicão, é chique, vai turista, vai gente fina e tem uns quadros lá que parece que foi pintado com sofrimento. E essa frase ficou na minha cabeça, pintado com sofrimento. Porque tudo no Brasil é pintado com sofrimento. Até parede de casa, se for ver, foi pintada com sofrimento e parcelamento. No mesmo dia à tarde, minha esposa inventou que queria ir nessa feira. Não porque ela é amante de arte, não. Minha esposa gosta de andar e olhar preço. Se tiver escrito promoção, ela vira especialista no assunto. A gente foi. Chegamos na feira, barraca para todo lado, quadro de paisagem, quadro abstrato, quadro que você olha e fala, isso aí meu sobrinho faz. Mas aí vem uma pessoa de boina e fala, é a desconstrução do vazio, e você fica com medo de discordar. Aí aparece um turista. Turista é sempre um personagem que chega animado, sem noção de preço local e com vontade de levar a cultura para casa. Ele parou num quadro e falou, gostei, vou levar este. O pintor quase chorou. Sabe aquele choro contido de quem esperou a vida inteira por um momento? Ele apertou a mão do turista e falou, o senhor fez uma ótima escolha. Essa tela me custou 10 anos de vida. O turista arregalou o olho. 10 anos? Deve ter dado um trabalhão. O pintor suspirou e respondeu, com um orgulho triste. Ou se deu. Foram 2 dias para pintar e o resto foi para conseguir vender. Eu senti um tapa na cara da realidade. 2 dias para fazer, 10 anos para alguém reconhecer. Isso é o Brasil inteiro em forma de quadro. Você faz uma coisa em 2 dias e passa 10 anos tentando provar que aquilo vale alguma coisa. Eu já estava impactado com isso quando o Júnior me cutucou e falou, isso me lembra você no seu trabalho, hein? Faz tudo e ninguém dá valor. Eu falei, não vem, Júnior. Você não conhece meu chefe. Meu chefe acha que elogio é salário. E a gente voltou para casa. No caminho, paramos num consultório porque minha esposa tinha marcado um exame de rotina e eu fui junto porque marido no Brasil não acompanha por amor, acompanha por medo de apanhar em casa se não for. Chegamos no consultório. Sala de espera, revista velha, planta que ninguém rega, ar-condicionado que faz barulho de caminhão. A secretária falou que a consulta ia atrasar. Normal, tudo atrasa. A vida atrasa. O médico, coitado, estava no fim do expediente. Eu vi ele lá no fundo, andando devagar, com a cara de quem só queria ir embora e esquecer que existe humanidade. A última paciente tinha marcado e não chegava. Passou meia hora, passou 1 hora. Ele ficou ali sozinho no consultório com aquele silêncio que pesa. Até que ele resolveu relaxar um pouco. Pediu uma bebida leve, coisa de adulto cansado, só para tirar o peso do dia. Sentou numa poltrona, pegou o jornal, tentando fingir que não estava com sono. Aí toca a campainha. A paciente chega, atrasada, toda sem graça, pedindo desculpa. O médico, tentando ser simpático, fala, não tem problema. E aí, nessa tentativa de ser gente normal, ele comenta que estava tomando uma bebida para relaxar e oferece. A paciente aceita. Eles começam a conversar ali no consultório mesmo, coisa simples, civilizada, até que do nada se ouve um barulho de chave na porta de entrada. E aqui, meu amigo, o coração do homem brasileiro faz um serviço que o SUS não explica. Porque quando o homem ouve chave em porta numa situação que ele não planejou explicar, ele envelhece uns 4 anos em 2 segundos. O médico levanta num pulo e fala em pânico.
minha mulher. E é nessa hora que nasce o mal-entendido. Porque o medo faz a pessoa tomar decisões que, se ela pensar 2 segundos, ela não tomaria nem se estivesse ganhando dinheiro. O médico começa a organizar a cena do jeito mais absurdo possível, tentando parecer profissional, tentando parecer que estava trabalhando, tentando evitar interpretação errada. Só que, em vez de resolver com a verdade, ele resolve com desespero e improviso, igual o brasileiro arrumando fio desencapado com fita isolante. E aí, quando a esposa entra, ela encontra uma cena toda fora de contexto. E no Brasil, o contexto é artigo de luxo. Ninguém tem contexto, todo mundo tem só impressão. A esposa olha, o médico tenta explicar, a paciente tenta explicar, e a verdade fica lá no canto, rindo. No fim não aconteceu nada demais, mas todo mundo saiu com aquela sensação de isso podia ter sido evitado se alguém fosse normal. Só que ninguém é normal. A gente é brasileiro, a gente vive de improviso. E quando a gente achou que o dia já tinha sido completo, ainda faltava o episódio da praia. Porque o Brasil é assim, se você acha que a história acabou, ela só trocou de cenário. No outro fim de semana, fomos à praia. Eu, minha esposa, o compadre Zé do Toco e, claro, o cunhado Júnior, que se convida para tudo porque ele acha que vida é excursão. Praia lotada, gente vendendo coisa, criança gritando, caixa de som tocando música que você não pediu para ouvir. A gente sentou, abriu o guarda-sol e eu fiquei olhando o mar tentando parecer tranquilo, mas na verdade eu estava pensando em boleto, porque o brasileiro não relaxa, ele só muda o lugar onde ele se preocupa. Aí aparece um velhinho, mas não era velhinho qualquer, era aquele velhinho corajoso, o velhinho que fala com todo mundo, que acha que a idade dá passe livre para pergunta sem filtro. Ele encostou perto de uma moça, dessas que chegam na praia já com a energia de eu vim ser feliz e ninguém vai estragar. O velhinho olha, coça o queixo e faz um pedido descarado. Só que eu vou te contar do jeito certo, do jeito rádio, do jeito chicão, porque a gente não precisa falar nada explícito para todo mundo entender o absurdo. Ele chega e fala: moça, posso encostar rapidinho? A moça já arma o olhar. Encostar onde, senhor? Ele dá aquela risadinha de quem se acha esperto e solta: ah, é só um instantinho, coisa boba. A moça já manda: sai pra lá, velho, sem noção. Aí ele vem com a proposta, porque brasileiro acha que proposta resolve tudo. Eu pago 50. Iscol? Ela responde: 50? Você acha que eu sou o quê? Ele aumenta: 100. Ela nega. Ele aumenta: 500. Ela nega. Ele aumenta: 1000. A moça para, pensa. E aí entra aquela guerra interna do ser humano, dignidade contra boleto. Só que ela mantém a dignidade porque ela fala: não, eu disse não. O velhinho já suando insiste e a moça já está sem paciência. E eu ali olhando, pensando, esse velhinho não tem nem cara de ter R$1000. Se ele tiver R$1000, ele está errado em muitas camadas. Quando você acha que acabou, a moça por algum motivo resolve ouvir mais um pouco. Não porque ela quer, mas porque o absurdo chama a curiosidade. Ela fala: tá, mas é rapidinho, e você para com isso. O velhinho chega perto e começa a agir como se estivesse vivendo um momento espiritual. Ele fica repetindo: oh meu Deus, oh meu Deus. A moça, intrigada, pergunta: mas por que você fica falando isso? E o velhinho responde com uma sinceridade que derruba qualquer moralismo: oh meu Deus, onde é que eu vou arrumar esse dinheiro? Rapaz, na hora eu perdi as forças. Porque isso é Brasil. A coragem vem antes do dinheiro, a promessa vem antes da condição, o plano vem depois do erro. Ele ofereceu 1000 sem ter 1000. Isso é empreendedorismo brasileiro puro. Isso é o mesmo cara que fala: fecha comigo que eu te pago semana que vem, e some. Minha esposa do meu lado só olhou pra mim com aquela cara de tá vendo, por isso que eu não deixo você andar sozinho. Ela sempre acha que eu vou virar personagem de notícia local, e com razão. Aí o compadre Zé do Toco aproveitou o momento e falou: tá vendo, Chicão? Isso que dá quando o Corinthians não ganha. O povo fica desesperado. Eu falei: para com isso, Zé. Não mistura futebol com maluquice. E ele respondeu: mistura sim, meu cachorro prova. Aí começou a discussão de novo. Porque ele voltou na história do cachorro corintiano e agora, depois de tudo que eu tinha visto, eu já estava aceitando qualquer teoria. Ele falou: eu tô te falando, o cachorro sente. Quando perde, se esconde e chora. Quando empata, vai pra cozinha e some. O Júnior, que não perde chance de mentir, falou: isso aí é psicológico. Meu cachorro é palmeirense. Ele só late quando tem mundial. A gente riu e meu compadre ficou bravo. Aí já viu, discussão de futebol. E discussão de futebol na praia vira evento público. Começa com 4 pessoas e termina com 20 opinando. Um cara do lado falou: cachorro não torce não. Outro respondeu: torcer ele não torce, mas sofrer ele sofre, igual dono. E nisso a gente foi pro bar da praia, porque o brasileiro resolve debate com bebida. Sentamos, pedimos. E foi aí que a vida deu aquele looping bonito.
O amigo do Júnior, aquele do espelho, entrou no bar e olhou para uma mesa onde tinha 2 senhores bebendo, bem calmos, devagar, rindo baixinho. Ele apontou e falou: olha lá, em 20 anos nós vamos estar assim. Eu já levantei a mão e falei: calma, primeiro vê se não é espelho. Ele olhou, não era. Dessa vez eram 2 velhos de verdade. E eu fiquei feliz por ele ter acertado. Mas também fiquei triste porque, mesmo acertando, a previsão continuava ruim. Aí nesse bar da praia tinha um quadro na parede. Um quadro qualquer, pintado de forma moderna, com umas cores que pareciam briga de tinta. E eu lembrei do pintor da feira, do quadro que custou 10 anos de vida. Olhei para o quadro do bar e pensei: esse aí deve ter custado uns 15, porque está encalhado até hoje. E aí começou outra coisa, porque bar tem regra própria. Bar é lugar onde tudo vira aposta, tudo vira discussão e todo mundo vira especialista. O cara lá falou que tinha quebrado o recorde de montar quebra-cabeça, outro falou que tinha recorde de preguiça. A conversa foi indo, e aí eu percebi uma coisa que me deu um nó na cabeça. Essas histórias todas têm a mesma alma. É sempre alguém tentando parecer esperto, alguém tentando dar um jeitinho, alguém tentando evitar problema e sem querer criando um problema maior. O turista comprando o quadro achando que é só um objeto, e o pintor revelando que o drama não foi pintar, foi vender. O médico tentando ser simpático e quase criando um desastre por causa de um barulho de chave. O velhinho oferecendo um dinheiro que não tem, confiando que a coragem vai virar nota na mão. O compadre criando tese de cachorro corintiano, como se sofrimento fosse higiene. O amigo vendo velhos no espelho e se assustando com o próprio destino. Aí eu, no meio disso tudo, me senti personagem. Porque você começa observando e termina participando. No Brasil não existe espectador. Se você está presente, você vira parte. E foi aí que aconteceu. Eu fui ao caixa pagar. Eu juro que eu só fui ao caixa. Só pagar. Só isso. Mas o universo não deixa. Na hora de pagar, o rapaz do caixa falou o valor. Eu olhei o valor e falei: rapaz, tá caro isso aí. Ele respondeu: é o preço. E eu, já contaminado por todas aquelas histórias, senti uma coragem errada subindo. Aquela coragem de quem ouviu tanto absurdo que acha que pode tentar também. Eu falei brincando sério: não manda todo mundo levantar e ir embora que eu compro o bar. O rapaz do caixa me olhou com aquela cara de mais um. Minha esposa do lado me deu um beliscão que quase me reprogramou. O compadre Zé do Toco riu alto, né? O Júnior falou: ele compra mesmo. Eu vi ele comprando um quebra-cabeça de 1000 peças. Eu falei: cala a boca, Júnior. E foi nessa hora que eu entendi o segredo da vida brasileira. A gente vive num eterno quase. Quase compra o ônibus, quase compra o bar, quase vende o quadro, quase explica a situação para o cônjuge sem parecer suspeito, quase ganha do adversário, quase tem R$1000 na carteira, quase é adulto funcional. E aí, como se não bastasse, o compadre Zé do Toco me solta, do nada: Chicão, e se sua tia Carmen for mesmo um Transformer? Eu parei, olhei para ele, porque aquela pergunta veio de um lugar escuro, um lugar que nem eu queria visitar de novo. Eu falei: Zé, pelo amor de Deus, não começa. Ele insistiu: pensa, cara é carro, men é homem, Carmen, tá escrito. Eu falei: Zé, se você continuar, eu vou acreditar. E se eu acreditar, eu não volto mais ao normal. Aí minha esposa cortou: deixa esse inglês pra lá, vai cuidar da sua vida. Vocês ficam inventando coisa, depois não dormem. E no fim do dia, voltamos para casa. O compadre foi embora, o cunhado Júnior ficou tentando convencer a gente de que conhecia um cara do Guinness. Eu mandei ele embora também. E eu fui dormir com a cabeça cheia. De madrugada, eu acordei com um barulho de chave. Na hora, meu coração fez igual do médico. Eu levantei num pulo, sem saber o que fazer, já imaginando confusão. Minha esposa acordou e falou assustada: que foi, homem? Eu sussurrei: barulho de chave. Ela falou: é o vento, Chicão, para de ser doido. Eu fui olhar, era o vento mesmo. Mas naquele segundo eu entendi por que o médico entrou em pânico. Porque chave é barulho de julgamento. Chave é o som da consequência chegando. Voltei para a cama, tentando relaxar. E aí eu escutei um chorinho baixo lá fora. Fui na janela, era o cachorro do compadre Zé do Toco na casinha, triste. Eu pensei: não é possível. Peguei o celular, abri o placar, Corinthians tinha perdido. Aí eu fechei a janela devagar, voltei para a cama, olhei para minha esposa e falei, com a maior seriedade: amor, eu acho que o cachorro do Zé é corintiano mesmo. Ela nem abriu o olho, só respondeu: faz macarrão amanhã. E eu dormi. Porque quando até a realidade começa a fazer sentido, é sinal de que você já virou parte do caos.